pega o comecinho depois. Joia. O palco é de vocês. Beleza. Gente, queria fazer alguns alinhamentos aqui. Algumas pessoas eu conheço, né? Mas às vezes de nome eu não lembro exatamente quem é. Então, quem puder deixar a câmera ligada, né? Seria legal. É mais legal falar com gente do que com nomes, viu? Então, quem puder, quem se sentir à vontade, né? Não se sintam pressionados. Mas quem puder, seria bem bacana para a gente interagindo juntos, né? Vai ter bastante reflexão aqui nessa aula, né? A proposta é essa mesmo. Eu espero que realmente a gente agregue o máximo possível nesse tempo aí que a gente está junto. Obrigada por terem aberto as câmeras, muito bom. O povo de pijama aparecendo daqui a pouco. Tá tudo certo, gente. Não tem problema, coloca um 3x4 aí na imagem, tá tudo certo. Muito bom, muito bom. E também queria deixar alinhado que a qualquer momento, se alguém quiser interagir, né, quiser fazer algum tipo de pergunta também, a gente está à total disposição, tá? Então, não tem problema parar no meio, perguntar, se quiser fazer pelo chat ou fazer pelo direto mesmo por áudio, né? Podem ficar à vontade, tá? Às vezes a gente não está muito familiarizado com o digital, né? Mas se quiserem a qualquer momento interromper, pode ficar à vontade mesmo, tá? Deixa eu só fazer uma pergunta. Eu vi que a Priscila, não sei se é a mesma Priscila, mas aparentemente a Priscila entrou na sala. Vocês querem que a gente aguarde um pouquinho? Vocês que mandam. Felipe, Thelma. É a Priscila, você conseguiu aí? Quer fazer agora? Cadê? Acho que pode, vamos tocar, aí depois a gente faz. Beleza. Maravilha, beleza. Maravilha. Vamos compartilhar a tela então? Uhum. Deixa eu montar a apresentação ainda, né? Só um minutinho então. Só vai botar em modo apresentação aqui, já entra aí para vocês, tá? Só confirmem pra gente se está aparecendo para vocês a apresentação. Tá sim. Tá? Beleza. E aí, quem for entrando, se puder ir avisando o pessoal, se puder deixar a câmera aberta, tá bom? Aí a gente já vai interagindo aqui com todo mundo, tá? Bom, eu vou falar só um pouquinho do porquê, né? A gente viu por que a gente está falando de gestão de carreira aqui. A gente tem, além das formações técnicas na área veterinária, que a Thelma muito bem mencionou aí, né? Talvez muitos aqui estejam perguntando assim, cara, mas o que a Vanessa, que tipo, eu encaminho o caso para ela, falo com ela a respeito de caixa, que ela está falando de gestão de carreira, né? E a verdade é que a gente trilhou por outros caminhos também fora da área técnica, não que a gente tenha deixado a parte técnica, né, de lado, mas a gente tem essas duas funções, eu tenho essas duas funções, né? O Rodrigo está mais na área de marketing também, depois ele fala um pouquinho melhor. Mas quando eu comecei a fazer o MBA em gestão estratégica de pessoas, eu vi que muitas coisas que a gente tinha lá que eram básicas, né? Eu, por exemplo, eu nunca tinha tido na veterinária, eu nunca tinha tido acesso, tá? E são conceitos, são coisas muito básicas e que fazem muita diferença na nossa jornada, que talvez aceleraria muito os nossos processos, minimizaria muitas das minhas dores que eu tive durante o meu caminho, né? Então, é um assunto que realmente, na minha opinião, né, eu levanto a bandeira, tipo, que a gente tem que falar mais sobre isso, porque a gente como diria o termo, né, a gente toma muito na cabeça por não saber, por não conhecer, e coisas que poderiam realmente fazer a diferença na nossa trajetória dentro da carreira veterinária, tá? Então, é por isso que eu estou falando desse assunto e não de cardiologia, né? Que muitos daqui me conhecem como a pessoa que trabalha com cardio, tá? Quer falar um pouquinho? Na verdade, esse trabalho surgiu de uma paixão, através de uma descoberta, né? A gente começou a procurar esse tipo de conhecimento para uso pessoal nosso e a gente começou a reparar o quanto que isso poderia agregar com a classe veterinária como um todo. Basicamente, a partir disso que surgiu a MedVet Masters. E aí, já entrando na apresentação, quando eu trabalhava
eu trabalhei na Tortuga, na área comercial, depois eu fui convidado para entrar na VetNew, na área comercial, e hoje trabalho como gerente de marketing em Equinos. E quando eu trabalhava na Tortuga, eu achava muito legal que todas as apresentações de pessoas da Tortuga começavam com a história da empresa da Tortuga, né, até 60 anos mais ou menos de quando eu estava lá. E ele começava com a história do logo, a evolução do logo, né? Eu sempre achei muito legal, né, o porquê de cada logo ser do jeito que é, né? Então, a gente buscou fazer um logo que fizesse sentido para a gente. Então, só aproveitando para poder falar com vocês do que significa o nosso logo, né? O nosso logo ele tem o símbolo do infinito aqui na horizontal, né? Então, seria para a gente buscar sempre ter evolução, né? Uma busca infinita pela evolução, porém com consciência de que o nosso tempo, pelo menos nesse plano, é limitado. Então, uma ampulheta, com o tempo passando aqui, né? E uma hora essa areia vai acabar. Com os dois pilares aqui de sustentação da ampulheta, né? Que seriam os dois pilares de sustentação da empresa da MedVet Masters, somos eu e Vanessa. Então, o que a gente trouxe através do logo, ou buscou trazer, foi que se você buscar uma evolução contínua, tendo consciência de que seu tempo nesse plano é limitado, você vai ter sorte na sua vida. Sorte, então, né? Tem a sorte entre aspas. Então, tem a formação do trevo de 4 folhas ali também, a partir dessa junção. Então, dito isso, vamos iniciar a apresentação, então. É isso aí. Tá mudando aí para vocês? Tá? Beleza. Gente, então a gente vai falar das 3 etapas, né, que são fundamentais para um planejamento de carreira. Quando a gente fala de planejamento de carreira, eu nunca tinha ouvido falar, eu não sei vocês, alguém aqui já tinha falado, vamos fazer um plano de carreira na veterinária, né? O que eu vivi de realidade, tá? Eu vivi pegando as oportunidades que apareciam. Eu gosto disso, vou fazer isso. Eu gosto daquilo, vou fazer isso. Mas não era uma coisa muito consciente, sabe? Era dependendo das oportunidades que iam surgindo. Só para vocês terem ideia, quando eu estava na residência, eu queria trabalhar com neonatologia canina. Tá? Então, era minha paixão trabalhar com neonato, eu ia seguir carreira acadêmica e por conta de eu não seguir, eu desisti da carreira acadêmica no 2º ano da residência, eu simplesmente falei assim, cara, não dá para eu viver de neonatologia. Então, eu mudei para cardio porque eu tinha um pouco de afinidade com cardio também. Graças a Deus, eu tive muita sorte de fazer algo que eu realmente gosto, que realmente me preenche e que me satisfaz. Mas poderia não ter sido assim, né? E muito disso é minimizado, muitas dessas frustrações são minimizadas com planejamento estratégico adequado, tá? A gente aqui vai falar de 3 etapas básicas, mas que realmente surte um efeito muito importante, principalmente para quem está iniciando. Eu não sei aqui qual é o momento de cada um aqui dentro, né? Mas para quem está iniciando faz muita diferença, mas em qualquer momento da nossa trajetória dentro da carreira, isso faz total diferença para planejar os próximos anos, né? Então isso realmente faz bastante diferença, por isso que a gente levanta tanto a bandeira, tá? Mesmo uma pessoa que está no mercado há muitos anos, né, já está bem estabelecido no mercado, a partir do momento que ela tem que ela cria um planejamento de carreira adequado, dali para frente a probabilidade dela alavancar a carreira dela é muito maior, né? Então, sem sombra de dúvidas, é o tipo de conhecimento que serve, como diria o pessoal no interior, de mamando a caducando, né? Então, desde o pessoal aluno até pessoas com 30, 40 anos de formado atuantes aí no mercado. É isso aí. E a gente vai começar falando do porquê que a gente fala sobre carreira, né? Primeiramente, tem uma particularidade dentro da medicina veterinária que nós, como profissionais autônomos, na maior parte dos casos, né? A gente tem uma questão de ter essa responsabilidade de conduzir a nossa carreira de forma autônoma também, né? Então, a gente não tem não tem um padrão de entrar dentro de uma empresa que já tem um plano de carreira pré-estabelecido. E mesmo essas empresas que já têm um plano de carreira pré-estabelecido, muitas vezes aquilo é o adequado para a empresa, mas não necessariamente é adequado ao colaborador. Tanto que hoje, dentro da gestão de carreira, dentro do conceito de gestão estratégica de pessoas, a gente fala muito de carreira proteana, que é uma carreira que a pessoa tem autonomia e ela que conduz o caminho dela, né? A gente fala muito
muito hoje de migração de áreas. Hoje em dia as pessoas chegam num determinado patamar, aquilo já não preenche mais ela. Às vezes é um cargo super alto dentro de uma corporação, inclusive, aquilo já não está mais preenchendo ela, porque a necessidade dela, dependendo dos valores pessoais dela, de ter um novo desafio, de ter uma nova causa, né? E isso faz com que ela, inclusive, migre para cargos que são menos, tem menos relevância, entre aspas, né? Que todo cargo tem relevância, mas que são menores, digamos assim, tá? Em busca desse preenchimento, tá? Então, hoje em dia, se fala muito desse modelo de carreira, mesmo para pessoas que trabalham dentro de corporações que têm um plano de carreira pré-estabelecido, tá? E se tratando da medicina veterinária, a gente tem algumas particularidades, tá? Que primeiramente, que a profissão, né, o que a gente faz na medicina veterinária, o que a gente hoje tem na medicina veterinária, foi regulamentada muito recentemente, né? Então, se a gente pega, quando foi instituído o Conselho Federal de Medicina Veterinária, foi instituído no dia 23 de outubro de 1968. Então, é uma profissão muito recente, né, comparando com outras profissões, e por isso a gente está também desbravando algumas coisas novas. A gente se compara muito com a medicina, né? A medicina foi regulamentada em 1800 alguma coisa, né? Então, a diferença é muito grande, né? Mas por quê? Porque a gente tem uma regulamentação muito jovem ainda, tá? E aí, eu peguei aqui alguns dados para provar por que é importante o que a gente vai tratar aqui hoje, qual é a relevância do que a gente vai tratar aqui hoje, tá? Primeiro que, de acordo com uma matéria feita em 2019, os principais desafios dos médicos veterinários relatados pelos próprios veterinários são inserção no mercado, tá? Inserção no mercado de trabalho e equilíbrio entre equilíbrio emocional para lidar com as adversidades, principalmente em relação aos clientes, né? Que hoje em dia têm sido cada vez mais exigentes, tá? Outra pesquisa também mostrou que 36% dos veterinários têm baixa expectativa com relação ao futuro do mercado veterinário, tá? E eles se embasam na questão do ganho financeiro, né? Que é uma dor muito grande da classe veterinária como um todo, né? Em São Paulo ainda, às vezes a gente tem uma condição melhor, mas em outros estados é muito crítico, né? Em algumas situações, a questão da remuneração veterinária, tá? Desvalorização profissional e qualidade de ensino, uma grande preocupação também dos veterinários que participaram dessa pesquisa, foram mais de 1.500 veterinários, tá? Isso foi feito em 2018, todos no estado de São Paulo. Uma outra questão é com relação à quantidade de faculdades, né? Que é uma preocupação muito grande. Só que, por outro lado, apesar de ter essa baixa expectativa por parte dos profissionais, a gente tem uma projeção de crescimento do mercado, principalmente do segmento pet, né? Então, se você olha os dados econômicos, tanto dos últimos anos quanto as projeções para os próximos anos, é de crescimento exponencial. Então, aonde a gente está perdendo aqui, que não está aproveitando essa onda de crescimento, né? Então, por isso que é importante a gente entender que a gente precisa buscar estratégias para fazer com que a gente tenha, sim, essa valorização, que a gente obtenha, sim, essa valorização e seja bem remunerado por isso. Tá? A grande questão é que vão haver profissionais que serão bem remunerados, serão bem sucedidos nessa área e vão ser muito bem remunerados e muito bem sucedidos, não é pouco. A grande questão é como a gente conduz a nossa carreira para que nós sejamos essas pessoas, né? E é isso que faz a diferença, montar a nossa carreira de uma forma estratégica, de uma forma inteligente. Certo? Outra questão também que a gente aponta muito e que se eu fosse falar um dos principais motivos pelos quais eu resolvi levantar a bandeira, né, de falar sobre gestão, sobre carreira na medicina veterinária, é o fato de que os veterinários estão no topo da lista de profissionais que mais se suicidam, não só no Brasil, mas também na Inglaterra, tem pesquisas, tá? O ano passado saiu uma matéria na Inglaterra dizendo que também está no topo da lista, né? E aí, isso, quando a gente vai pesquisar as prováveis causas, né? Isso aqui foi uma matéria também que apontou as prováveis causas para essa taxa de suicídio ser tão alta assim dentro da classe veterinária, tá? Dentre elas, longas horas de trabalho, excesso de trabalho, responsabilidade de gestão das clínicas. Então a gente cai, né? A gente cai no mundo e de repente a gente tem que fazer gestão, coisa que a gente nunca teve contato, tá?
expectativa dos clientes e reclamações por parte dos clientes. Os procedimentos de eutanásia é uma coisa que, inclusive, eu particularmente, eu sofri muito e até hoje, quando eu preciso fazer, é um desafio, tá? Não é fácil pra gente, então a gente precisa olhar para isso e a gente ter autoempatia também, de cuidar da gente, porque a gente também precisa ter esse apoio, tá? Pra gente lidar com essas particularidades da nossa profissão, tá? Mas mudar também a perspectiva com relação à eutanásia. A gente não vai fazer eutanásia de qualquer paciente, né? Normalmente existe uma indicação, inclusive tem uma normativa do Conselho, tá, de 2012, falando dos pré-requisitos para a indicação de eutanásia, tá? Então a gente pode se respaldar nisso até para isso se tornar uma coisa menos pesada, né? Eu acho que lidar bem com isso, normalmente a gente não lida, né? Mas a gente pode minimizar o peso disso no nosso esteto, né? Então, é uma das causas também dessa alta taxa, tá? E o desequilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Gente, de todos esses pontos, tirando o procedimento de eutanásia, todo o resto a gente consegue minimizar muito com conhecimentos de gestão, conhecimentos de comunicação, relacionamento interpessoal, gestão de tempo, produtividade. Exatamente. Então, tudo isso a gente consegue minimizar. Se a gente tiver um olhar para isso mais precoce, se a gente começar a instituir isso de maneira mais precoce, tá? Alguém aqui tem alguma dessas questões aqui? Longas horas de trabalho, excesso de trabalho? Alguém já passou por isso? Com as duas mãos, né? Eu também, tamo junto. Mas quem? Levanta a mão aí que a gente tá mudando de página. Aline, top. Gente, é um problema que é recorrente, todos nós passamos. Eu convivo com isso constantemente, mas a questão é que a gente precisa estar consciente de que isso a gente precisa ter a intenção de mudar e não aceitar que isso é uma realidade, tá? A gente precisa começar a olhar de uma forma diferente para que a gente mude, ter consciência de que isso pode ser prejudicial, mas também ter a iniciativa e a autorresponsabilidade de mudar essa realidade. E um planejamento de carreira faz total diferença para isso, tá? Exatamente. E a questão é como a gente lida com essas situações, né? Não é simplesmente o que acontece com a gente, né? Mas a forma com que nós lidamos com o que acontece com a gente. É isso que faz a real diferença, né? E aí, falando especificamente na questão dos procedimentos de eutanásia, esse é um assunto assim que a gente também levanta a bandeira de que deve ser discutido, deve ser trabalhado, deve ser acompanhado. Acho que de maneira geral é muito colocado embaixo do tapete, é meio que um tabu. A gente não quer falar, ninguém fala né? sobre isso, ninguém discute sobre isso, ninguém vê formas de se proteger, né, mentalmente, psicologicamente, enfim. Então, com certeza a gente tem que prestar um pouco de atenção para isso daí, para poder amenizar alguns impactos negativos. É isso aí. E aí, vamos começar agora para as etapas de fato, tá? Então, te passo a palavra para o autoconhecimento, para começar a introduzir. Beleza. Bom, a gente tem convicção, assim, na MedVet Masters, de que a primeira etapa ideal para entrar num processo evolutivo é o autoconhecimento. Porque é na hora que a gente consegue se entender, se conhecer, que a gente consegue colocar os nossos pontos fortes ao nosso favor, né, e reduzir as interferências, né, dos pontos de melhoria, né, de necessidade de melhoria. E quando a gente fala de autoconhecimento, acontece um fenômeno nas pessoas, assim como acontecia antigamente com a gente, né, antes da gente ter acesso a esse conhecimento todo, de que na hora que alguém falava autoconhecimento ou na hora que alguém falava autoajuda, pronto, né? Aí já vi uma luz vermelha na minha cabeça, falava, putz, lá vem balela, vão falar um monte de asneira, um monte de coisa. Então, até trouxe como exemplo para vocês aqui 3 frases, né? Triste o homem que morre conhecido por todos, mas desconhecido de si mesmo. A outra, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Aquele que conhece os outros é sábio, aquele que conhece a si próprio é iluminado. Eu coloquei essas frases por quê? Porque não é isso que a gente veio fazer, entende? A gente não veio falar frasezinha, apesar de eu achar que as frases são interessantes, são incríveis, né? Inclusive com ótimos autores,
Mas definitivamente não é essa a nossa proposta. A gente não veio aqui falar de frasezinha, nem de frase motivacional, nem yupi-yupi, entende? A gente veio falar de carreira, né? E como aplicar isso para realmente você alavancar sua carreira. Então, fica tranquilo que o autoconhecimento é com aplicabilidade prática, tá? E só um adendo aqui, se você pega qualquer livro de gestão de carreira, qualquer, tá? Ele fala desses passos, tá? Então, não é uma coisa que é voltado para coaching, né? Como a gente tem formação em coaching, isso é coaching. Não, isso está dentro de gestão, tá? Autoconhecimento como um dos princípios para você elaborar uma gestão de carreira adequada. Na grande maioria dos livros e dos estudos, o autoconhecimento é a primeira etapa. Bom, e aí a gente entra com uma pergunta, né? O que é sucesso? E aí queria saber se alguém pode abrir o microfone e compartilhar com a gente o que é sucesso. E assim, não existe certo nem errado, tá? Só, por favor, um de cada vez, senão não dá para ouvir. Não existe certo nem errado, gente. Tá tudo bem, né? Porque o sucesso, ele é subjetivo, tá? Então, quem puder... Vai começar por mim de novo, para variar, né? Só eu falo, né? Pode lá. Cara, eu acredito que o sucesso é você, na minha opinião, é você conseguir cumprir. Eu falo muito nisso para mim, né? Eu coloco muito essa questão de planejamento, de plano de carreira, e você conseguir ir cumprindo esses passos, você trabalhar numa coisa que você gosta, você ser bem remunerado, ser reconhecido, é um sucesso, né? Eu falo muito que o sucesso é o caminho, né? Nunca eu almejo o sucesso como o ponto final. É sempre você estar indo nesse caminho. Que massa. Massa. Excelente. Obrigado Muito pela bom. contribuição. Massa. Mais alguém? Quem mais? Vou pegar pelo menos 3. Vamos lá. Vou ter que escolher, não acredito. Ó, vou fechar o olho. Escolhe aí. O povo tá falando muito. Vou pegar quem está na nossa tela aqui, hein? Patrícia. Ela regalou o olho. Você pode compartilhar com a gente, Patrícia? O que seria sucesso para você? O que vem na sua cabeça quando você pensa em sucesso? O que é sucesso? Oi. Eu acho que sucesso é você conseguir, não sei nem explicar, conseguir não chegar, não é nem chegar no topo, é conseguir alguma coisa, ser feliz, é conseguir estar com a sua família, é conseguir ter as suas coisas. Você não precisa ser milionário, você precisa estar bem. Está com saúde? Está bem. Excelente, Massa. excelente. Muito obrigado pela contribuição e participação. Quando ela fala família, ela fala de mim também, né? É minha prima. Olha que coisa feia que é o sucesso dela, tá vendo? Tem que aguentar a família. Vamos lá, quem mais tá... Prima a gente não escolhe. Vamos lá para a nossa próxima participante aqui, Thelma, que está na nossa tela também. Eu concordo com o Felipe, né? Eu acho que parte é você estar satisfeito com até onde você chegou, né? E estar feliz. Uma parte eu acho que é o que vocês falam, né? Eu acho que a gente nunca pode acho que já chegar no seu objetivo completo, acho que não acaba, uma hora você não está mais tão satisfeito, tão feliz, né? Acho que sempre ter novas metas, você sempre ter uma meta, alcançar ela, mas não parar ali, né? Não estacionar. Eu acho que não tem como ser feliz parado sem tentar alcançar mais uma coisa, sempre ter alguma coisa buscando algo, né? Mas eu acho que é isso, porque no geral, eu acho que a hora que você está feliz, você consegue ter todos os seus, né, todas as partes da sua vida em harmonia, né? Quando você consegue dar atenção para você vai estar feliz, logo você consegue dar atenção para sua família, você vai estar trabalhando satisfeito, vai ter seus amigos, vai conseguir ter tudo, né, equilibrado, né? Mas uma coisa que eu acho que sempre tem que ter é uma meta. Se você já chegou nela, tem a outra. A próxima. A próxima, exatamente. Nunca ficar esperando. Aquele negócio, né? Eu quero ter um carro. Aí você tem um carro, e aí? E agora?
Não tem mais nada, né? Acabou a graça, daqui a pouco ele não tá mais tirando novo, não tem mais nenhuma novidade naquilo para você. Então, tem que sempre ter alguma coisa que você vai estar buscando, né? Que massa. Massa, Obrigado por compartilhar. Essa perguntinha aí agora é bem boa, assim, né? Alcançou e agora? Aquela hora que você assusta, né? Daí você... Peraí, deixa eu ver o que é. É isso. Massa. Muito Obrigado, bom. obrigado. Gente, obrigada, viu? O que a gente buscou trazer de percepção com isso, né? Não sei se vocês repararam, mas os três não usaram exatamente as mesmas palavras, nem exatamente as mesmas percepções do que é sucesso. Então, uma coisa que tem que ficar muito clara, e a gente faz questão de trazer de percepção para vocês, é que a pergunta certa não seria o que é sucesso, mas sim o que é sucesso para você. Então, às vezes, a gente acaba entrando numa corrida desenfreada para poder alcançar definições de sucesso do mercado, de outras pessoas, de referências, e a gente tem que entender que o sucesso é único e exclusivo seu, né? Então, você, com base em dedicação de tempo para poder refletir, pensar em cima do que é o sucesso para você, determina o que é o seu sucesso, tá? E a gente já falou sobre sucesso várias vezes, a gente já ouviu sobre sucesso infinitas vezes, né, de diversas fontes. E tem uma perguntinha que a gente faz que para nós faz todo sentido para poder ajudar você a fazer a sua definição de sucesso. Por que eu digo isso? Muitas vezes a gente nem tá consciente do que é o sucesso para a gente. Para poder ajudar nisso, a gente faz uma perguntinha muito simples, que aí eu até queria que vocês anotassem, né, o que é sucesso para mim e anotassem essa pergunta aqui, que é o que realmente importa para você. Então, quando a gente começa a perguntar o que é sucesso para a gente começa a reparar que isso está relacionado ao que realmente importa para a gente na vida. Então, às vezes acontece, isso é uma tristeza, às vezes acontece de alguém entrar na corrida do mercado e falar bem assim, eu vou ter sucesso quando eu for diretor América Latina da empresa tal. E ele corre desenfreadamente, né, nisso, tal, e corre, alcança, galga os cargos e se torna esse diretor Latam. E aí passa um tempo, essa pessoa, não que isso aconteça com todos, tá? Por favor, tô dando um exemplo. Passa um tempo, essa pessoa talvez fique desanimada, fique chateada, sinta que está faltando alguma coisa, né? Tem uma desmotivação, e aí depois ela vai refletir e ela percebe que o que realmente importa na vida dela, ela está frequentemente com a família e o trabalho impede que isso aconteça, por exemplo. De repente, ter a possibilidade de viajar para um lugar novo uma vez por ano e o trabalho dela impossibilita, enfim. Então, a ideia é a gente fazer o caminho contrário. Ao invés de a gente sair correndo para lá na frente descobrir o que não deu certo, por que não agora, hoje, perceber o que realmente importa para você e a partir disso, de definição do que é o sucesso para você, você falar, beleza, o que eu faço daqui para frente para alcançar isso? E assim, é muito comum a gente pegar um exemplo, né, de alguém que tem sucesso, a gente pegar aquela forma da pessoa e querer encaixar na gente. E muitas vezes aquilo vai trazer uma frustração muito grande, porque você alcança, é o comprar o carro, né, Thelma? Você vai lá e você alcança aquilo, aí você chega lá e fala assim, putz, mas não era o que eu pensava que fosse, né? E aí existe um problema muito grande, porque a gente tem uma tendência a achar que o ter é o que vai fazer a gente feliz, e na verdade é o ser, né? Então a gente precisa mudar um pouco essa perspectiva aí, tá? Então fica aí uma sugestão forte de exercício para vocês. A gente tem pouco tempo aqui, não dá para fazer os exercícios, mas anotar o que é o sucesso para você e também essa pergunta o que realmente importa para você, beleza? E façam, porque de verdade gera uma outra percepção a respeito do futuro pessoal e profissional. Ok? Qual que é a importância do autoconhecimento? A gente fala que o autoconhecimento, a gente fala que o autoconhecimento, a gente faz uma analogia, na verdade, né? Fiquei pensando muito sobre isso e pensei qual que seria uma analogia válida sobre autoconhecimento, né? Porque todo mundo, como eu falei lá no início, todo mundo fala sobre autoconhecimento e muitas vezes a percepção é, putz, autoconhecimento, que saco. Por que é tão importante autoconhecimento? A analogia é a seguinte, imagina que um multibilionário, ele contrata o melhor técnico de futebol do mundo para poder treinar um time. E aí ele chama esse técnico para poder contratar ele e fala bem assim, fulano, eu queria te contratar e a sua missão é fazer o time ser campeão mundial. O melhor técnico de futebol do mundo.
Existem vários no mercado. Daí eu coloquei um aqui. Eu, particularmente, já não assisto futebol faz um tempo. Mas, reza a lenda, tô brincando, realmente é um bom técnico de futebol. Então, imagina que chamou ele para poder conversar e falou isso. Ó, eu te pago 50 bilhões por mês para você fazer esse time ser campeão mundial. Qual que é a primeira pergunta que vem na cabeça desse técnico? A primeira pergunta é, beleza, qual é o time, né? É a primeira pergunta, qual é o time? Enquanto o técnico não conhece o time, ele não consegue elaborar estratégia. E aí imagina que esse contratante vira para ele e fala bem assim, não, eu te dou esse desafio para você conseguir ser o campeão mundial, mas você não pode saber quem são os jogadores. Você vai ter que elaborar todas as estratégias de todos os jogos contra todos os adversários sem saber qual jogador é qual. Qual posição, nada. Você não sabe nada a respeito do time. Vocês acham que a probabilidade desse treinador conseguir elaborar as estratégias para poder alcançar os objetivos é alta ou baixa? Baixa, né? Muito baixa, né? Como que pode ser o melhor treinador do mundo. Treinador com as maiores competências de treinador do mundo. Ele não consegue elaborar a estratégia de forma adequada. Rodrigo, existe alguma chance de que mesmo assim ele seja campeão mundial? Existe. Existe. É remota. Mas existe. Vai que ele acerta, né? Existe, mas é muito remota. Então, conhecer os jogadores é um fator crucial para que o técnico consiga alcançar o resultado esperado. E a analogia é a seguinte, enquanto a gente não conhece os nossos jogadores, a gente jamais vai conseguir elaborar uma estratégia adequada para que a gente possa utilizar os nossos jogadores, que são as nossas habilidades, nossas competências, para jogar ao nosso favor de forma estratégica para a gente alcançar os resultados. E quando a gente começa a entender um pouco mais das nossas características, habilidades, talentos, competências, a gente começa a perceber o quanto mais fácil, mas muito mais fácil é a gente alcançar objetivos quando a gente tem clareza de quais são os nossos pontos fortes e a gente monta uma estratégia utilizando desses pontos fortes para poder atingir o objetivo. Então, basicamente, é essa a importância do autoconhecimento. Enquanto você não entender quem você é, você não vai conhecer seus jogadores. Assim sendo, você não vai aproveitar seu máximo potencial. Ponto. Pode chegar a resultado? Pode. Tranquilamente, né? Tranquilamente não, né? É um desafio maior, mas é possível. Só que provavelmente você aceleraria muito mais se soubesse realmente quais são suas características positivas e também suas interferências, tá? E seria muito menos desgastante. Uhum. E a grande questão é como conhecer os seus jogadores, né? Pode seguir. Pode. Existem algumas estratégias para a gente conseguir identificar quais são os nossos pontos fortes ou quais são as nossas habilidades, né? E porque quando a gente fala, pelo menos eu Vanessa, tá? Eu tô falando da minha realidade. Quando falava assim, em que você é boa? Eu não sabia falar, né? Até começar a me desenvolver para isso. Tanto que a gente não falou no início, né? Mas quando a gente começou a buscar essa questão do desenvolvimento, a gente buscou pra gente, a gente não buscou para estar aqui falando agora em palestra. Só que começou a surtir uma demanda, né? Começou a ter uma demanda que a gente achou que realmente faria diferença a gente começar a compartilhar esse tipo de conteúdo. Mas, voltando aqui ao que importa, era um desafio muito grande eu falar. Quando uma pessoa me elogiava, eu queria me enfiar debaixo de uma mesa e me esconder pro resto da vida ali, porque eu falava assim, meu Deus, imagina. Eu lembro no meu TCC de R2, um professor chegou para mim e falou assim, Vanessa, você é muito humana, apesar de ter passado 2 anos aqui, com essa rotina intensa, você continua tendo esse olhar humano, assim, com os proprietários, tutores. E eu neguei, gente, eu lembro perfeitamente da minha reação. Falei, esse professor, imagina, todos os R2 aqui são desse jeito, ninguém é diferente de mim. Não, Vanessa, você é diferente. Imagina, professor, eu quase briguei com ele, contrariando o que ele tinha falado, né? Mas eu realmente não era aberta a isso. E o ponto aqui é a gente começar a ficar um pouco mais aberto a isso, né? Então, no que as pessoas costumam dizer que você é bom? Olha para isso, talvez aí esteja um baita ponto forte. E às vezes a gente negligencia, omite e até esconde, né, esse tipo de característica, mas todos nós, não se engane falando assim, eu não tenho nenhum ponto forte, todos nós temos, tá? Não existe nenhum ser humano que não tenha alguma coisa que é uma coisa mais natural para ele do que para outras pessoas. A questão é a gente estar aberto a isso e atento para identificar, tá?
Um primeiro passo, olha para o que as pessoas costumam dizer que você é bom. Se é uma pessoa que você confia, que você se relaciona, que fala para você que você tem determinada característica, que é uma característica que se diferencia entre as demais pessoas, acredite nisso, comece a olhar para isso. Talvez aí esteja um baita ponto forte para ser desenvolvido, tá? O que você percebe que possui mais facilidade para fazer do que a maioria das pessoas? Sabe aquela situação em que tem alguma atividade ali em grupo, você termina super rápido e as outras pessoas não, né? E você fica falando assim, meu Deus, mas isso é tão fácil, por que as pessoas não conseguem, né? Às vezes é fácil para você e a gente tem uma tendência natural a achar que o que é fácil para mim é fácil para todo mundo. E não é assim, não é a realidade, tá? Às vezes o que é fácil para mim é um baita desafio para o outro. Então, olhe para isso e tenta ver se isso não é uma oportunidade de desenvolver alguma característica ali que vai fazer você se destacar naquela função, tá? Então, é muito importante a gente olhar para isso também. O que acontece muitas vezes é a gente faz algo com muita facilidade. A primeira coisa que vem na cabeça é isto é fácil. E a gente tem que começar a entender que a frase completa é isto é fácil para mim. Então, isso pode ser um grande diferencial seu frente ao mercado como um todo, entende? Então, é prestar atenção nessas questões para você entender quais são, mais uma vez, seus jogadores. Exatamente. E quais são as qualidades que você apresentou em momentos de destaque, desafio ou pressão? Então, aquelas situações que a gente passa na nossa rotina, putz, eu lidei com um tutor que era muito difícil, eu consegui contornar a situação e consegui acalmar aquela situação ali naquele momento. Então, qual foi a habilidade que você teve naquele momento? Você teve o quê? Paciência? Você teve o quê? Habilidade de se relacionar com aquela pessoa? Né? Você teve empatia com ele? Então, o que você teve? Que talvez é um baita ponto forte aí que esteja subutilizado, né? Então, outra situação, uma situação que, cara, eu me destaquei entre os demais. Então, por exemplo, você começa a atender uma pessoa e você começa a ver que você tem muito mais habilidade, por exemplo, para fazer determinado procedimento. Enfim, né? Estou trazendo aqui para a realidade da veterinária, mas normalmente tem aquelas situações que a gente fala assim, nossa, eu fui vitorioso nesse momento. O que eu tive? Quando eu passei na residência, nossa, eu me sentia a pessoa assim, eu falei assim, cara, a pessoa mais realizada do mundo quando eu passei, porque aquilo foi tão difícil para mim, eu não passei no primeiro ano. No segundo, eu passei e aquilo, eu falei assim, meu Deus do céu, isso é um sonho. E aí a gente tem que olhar, o que eu tive naquele momento? Cara, eu tive muita persistência para estudar, para conseguir passar, né? Então eu tenho persistência para as coisas que eu faço, eu tenho capacidade de desenvolver essa persistência ao longo da minha jornada. Então, é olhar para esse tipo de situação, tá? Maravilha. Não, pode tocar. Tá. E aí, você olhando para isso, começa a pontuar, de fato, cara, o que eu tive aqui de característica, tanto para lidar com situações de pressão, quanto nas situações em que eu me destaquei. Começa a pontuar isso. Às vezes, você olhando isso num papel anotado, você começa a despertar para algumas coisas que você não estava despertando até então, tá? E outra questão que é muito legal é olhar para o que eu fazia com facilidade ou o que eu gostava de fazer quando eu era criança, né? Então, o que eu tinha de habilidade? Eu tinha habilidade de sabe o que é legal? Às vezes é uma criança que tem uma capacidade de liderança ali, é aquela criança que se destaca em termos de liderança com as outras crianças. Persuasiva, ela lidera aquelas crianças. Então, é uma baita oportunidade de você olhar para isso e ver se hoje você não pode aplicar isso na sua rotina. E às vezes, se você começar a desenvolver isso vai ser muito fácil para você. Porque é um ponto forte, você já fazia desde criança. Tá? Então, é importante a gente olhar para o que a gente se destacava no momento da infância, tá? Todas essas orientações aqui estão baseadas numa pesquisa, que é uma pesquisa do Instituto Gallup. Eu vou falar um pouquinho mais na frente, novamente, dessa pesquisa, tá? Que foi uma pesquisa de mais de 40 anos, quase 5 décadas, tá? De pesquisa, só falando de pontos fortes das pessoas. O quanto a gente negligenciar os nossos pontos fortes é prejudicial. Não só pra gente, mas para a sociedade como um todo, tá? Certo? Maravilha. E aí? Aqui entra uma atividade. Aqui entra uma atividade que geralmente gera um espanto. A gente já consegue ver olhinhos assim, ó, regalados. Meu Deus! Que é a atividade de fazer uma lista de 20 pontos fortes seus. Né? E geralmente a reação é, cara, eu não tenho, não tenho não tenho 20 de onde pontos tirar fortes. 20, né? Mas pode ter certeza que tem.
Inclusive a Vanessa, no MBA dela, quando ela passou por essa atividade, a atividade era o dobro, né? Liste 40 pontos fortes, né? E tiveram que fazer. Eu fiz uma disciplina que chama Gestão por Competências. A professora chegou no primeiro dia de aula e falou assim, olha, vai ter um trabalho para vocês vão ter que me entregar, dentre outras coisas, uma lista de 20 pontos fortes de vocês, que vocês vão ter que validar isso 40, com outras... né? 20 não, 40, desculpa. 40 pontos fortes de vocês, que vocês vão ter que validar com outras pessoas. E aí eu falei assim, meu Deus, de onde eu vou tirar tudo isso? Não, é insano o negócio, né? E ela foi estimulando a gente realmente foi vendo. Cara, a habilidade de se relacionar, a habilidade de ser solícito com as outras pessoas, né? Então, existe uma série de coisas que a gente pode introduzir aqui para a gente ter isso como referência, tá? Exatamente. Certo? Exatamente. E aqui é legal, pessoal, o seguinte, a gente tem duas coisas que são bem legais a gente fazer, né? Primeiro, no que as pessoas costumam dizer que é bom, de repente, se você não consegue lembrar do que as pessoas dizem, você pode perguntar para elas. Então, você pode escolher algumas pessoas que te conhecem muito bem, que você confia, você sabe que a resposta vai ser sincera, e perguntar, poxa, se você pudesse falar qualidades do Rodrigo, qualidades de mim, que qualidades seriam essas? E ouvir de algumas pessoas, de 5, 10 pessoas que você tem esse relacionamento, que você tem essa confiança, e ouvir. Mas aí, qual que é a grande questão? A gente, culturalmente, a gente renega, né, as nossas qualidades, os elogios. Aceita isso, é um presente. Um elogio que alguém te dá é um presente. Você não pode... É feio você recusar um presente, né? Então, não recuse também um elogio. Se uma pessoa disse que você é X, Y, Z, é porque ela enxerga que você é X, Y, Z. Então, aceite isso, guarde isso para você e entenda que é um ponto forte seu. Recentemente a gente deu uma aula e a pessoa questionou a gente, né? Mas eu não posso ficar aceitando elogio, eu não sou dependente. Ficou super resistente, sabe? Com relação a pedir, né, esse tipo de feedback das pessoas, né? E eu falei bem assim, cara, mas tipo, por que você não quer? Ah, não, porque eu acho que isso não é necessário, que isso não é relevante. Então, toda vez que você achar que, tipo, cara, isso não é necessário, olha primeiro que isso vai contribuir para você identificar quais são esses pontos fortes e segundo, que realmente é um presente, né? Aceita como um presente que a pessoa tá te dando. Né? E aí você não vai fazer a desfeita de recusar e devolver o presente. Às vezes a pessoa comprou aquilo com tanto carinho para você, e no seu caso, né, pedindo o feedback de outra pessoa. A pessoa pensou naquilo com tanto carinho e você vai simplesmente rebater aquilo que ela tá falando. Então, qual é o segredo? Agradece somente, tá? Só e ponto, anota, tá? É isso aí. E reflita depois sobre isso. Então fica mais uma atividade aqui para vocês, que realmente vale muito a pena fazer, para vocês conhecerem seus jogadores, que é fazer essa lista de 20 pontos fortes. O que comumente acontece? É comum, quando a gente não está habituado a fazer essa lista, a gente ter muita dificuldade para poder encontrar esses pontos fortes. Então o que a gente fez aqui? Eu tirei. Ah, não, perfeito. Maravilha. Bom, sem problema. A gente colocou 20 pontos fortes no slide, aqui acabou saindo por causa do encurtamento do tempo da palestra, porque a gente fez essa palestra, só para ter noção, a palestra de base foi em 4 horas. Então a gente teve que encurtar muito para poder conseguir entregar aqui, que é um material bem denso, daria para fazer uma semana de curso. Mas eu me comprometo a mandar para vocês um exemplo, tá? Exatamente. Então a gente manda para vocês, porque aí fica mais fácil a gente se direcionar, que às vezes a gente não percebe que algumas características são pontos fortes que a gente precisa olhar. Tá? Vocês vão ter uma lista de 20 pontos fortes, lógico, não precisam ser só esses, né? Existem centenas de pontos fortes. Mas só para, de repente, o que acontece muito comumente, a gente bate o olho nessa lista e fala, nossa, eu sou isso aí mesmo, não lembrava. Entende? Então é legal para balizar. E vamos organizar esse curso aí, hein, de uma semana. Vamos, com certeza. Meu, tem conteúdo, hein? Fácil. A gente quase morreu para falar em 4 horas, assim, correndo. Mas maravilha. Vamos lá. E aí, por que falar dos pontos fortes, né? O que acontece na nossa cultura? Normalmente, a gente tem um ensino que favorece a gente olhar para aquilo que a gente não é bom, né? Favorece a gente olhar para aquilo que a gente tem de ponto fraco. Então, eu vou dar um exemplo a respeito disso. Se eu estou na escola e eu vou muito bem em biologia e vou mal em matemática, tá? O que acontece culturalmente? O meu pai, ele vai olhar para aquilo e vai falar bem assim, cara, a Vanessa está com nota baixa em matemática. E aí, o que ele vai fazer para mim? Ele vai me pagar uma aula de reforço. Em quê? Em matemática. Porém, a matéria que eu vou bem, que é a biologia, tá? Que eu tiro 9, 9,5,
as pessoas não fazem nada, cara, porque ela já consegue lidar com isso tranquilamente. A nossa cultura, gente, ela é uma cultura que favorece a formação de pessoas medianas, pessoas medíocres, sem o sentido pejorativo da palavra, tá? Medíocres de mediano, tá? Então, o que eu preciso para passar, para ser aprovado? Eu preciso estar na média. Tá? E aí, culturalmente, a gente não é estimulado a desenvolver aquilo que a gente já tem facilidade, tá? E o que isso acarreta na nossa vida? Acarreta a gente ser sempre mediano, nunca se destacar, nunca não, né? Mas assim, tendendo a não se destacar em determinada área, tá? Então, o que a gente observa, por exemplo, no esporte, que é um pouco diferente dessa situação, né, da escola. No esporte, normalmente o olhar é outro. Então, se eu tenho um filho que ele vai muito bem no futebol, o que eu faço com ele? Eu coloco ele na aula de natação? Porque ele é ruim em natação? Jamais, né? E aí eu coloco ele onde? Na aula de futebol. Por quê? Ele vai pegar aquilo que é um talento natural dele, ele vai colocar em uso e ele vai desenvolver aquilo com a prática, né? É algo que ele gosta, tá? Então é outro fator também. Então o fato dele gostar daquilo faz com que ele tenha muita motivação para fazer aquilo. Ele vai se destacar naquilo, porque automaticamente, se eu tô treinando, já é um talento meu, eu tô treinando, eu vou me destacar naquilo. Tá? E aí ele consegue ser um aluno, talvez um atleta no futuro que seja acima da média, né? Que tenha um perfil mais para desenvolver mesmo no atletismo, tá? Então é muito diferente e a gente deveria projetar, o nosso sistema de ensino deveria também olhar para aquilo que a gente tem facilidade, porque isso faria com que a gente não desperdiçasse potencial. Você tem noção que uma pessoa que, por exemplo, é muito boa em biologia, ela poderia começar a ser estimulada naquilo ainda na infância, começar a desenvolver aquilo aumentaria o engajamento dela, aumentaria a motivação dela para realizar aquilo que é algo que ela tem facilidade. Isso até tem pesquisas que mostram que afetam até nas matérias que ela não vai tão bem, porque se ela está motivada com algo que ela gosta de fazer, ela tende a ter mais motivação para fazer também aquilo que precisa ser feito. Tá? Então, a gente conseguiria aproveitar muito melhor esses potenciais, tá? Faz sentido para vocês? Até então? Sim? Resumindo, culturalmente, a gente moldado. A gente é moldado para poder focar no que falta pra gente, nos nossos pontos fracos. É porque eu sou muito ruim nisso. É porque eu preciso melhorar naquilo. Porque... E a gente esquece o que a gente tem de potência, entende? E é justamente o que a gente tem de potência, de ponto forte, que vai fazer a gente ser acima da média. Exatamente. E aí, esse estudo que eu falei, o Instituto Gallup, ele estudou os pontos fortes e falou o seguinte, cara, a gente está desperdiçando, inclusive dentro de corporações, eles fizeram pesquisas de diversos ambientes e fizeram pesquisas mostrando que se você desenvolver o seu ponto forte, além de aumentar a sua motivação, porque você está fazendo algo que você gosta e que é fácil para você, você começa a aproveitar melhor os recursos que aquela pessoa desempenhando os pontos fortes dela podem oferecer. Não só para elas mesmas, mas para a sociedade como um todo, né? Talvez se a gente já tivesse a vacina, por exemplo, se a gente tivesse essa cultura. Isso não é só no Brasil, tá, gente? Isso é no mundo, tá? Nos Estados Unidos, que foi onde foi fundada essa instituição, é muito comum também que se olhe para o que falta, tá? E não tem nada de errado olhar para o que falta, não é que não é para olhar. A questão é só olhar para o que falta. Aí a gente fica sempre correndo atrás de algo que a gente não tem facilidade, tá? E que desgasta muita energia, né? Desgasta demais, drena muita energia. Certo? Segunda etapa. A segunda etapa é a determinação de objetivos claros, tá? Então, aqui entra a famosa meta, né, Thelma? Que a gente sempre tem que ter uma próxima mesmo, um próximo passo, né? O ser humano, ele naturalmente é feito para evoluir, tá? Ô, Thelma e Felipe, eu queria saber só mais ou menos quanto tempo a gente tem. Se o pessoal tá tranquilo para todo mundo, queria saber se tá tranquilo. Vocês voltam para ela aqui para entender. Eu não vi, você... A Thelminha que é da coordenação técnica aí, ela que define. Em teoria, 1h, 1h30. Como você começou 8h20, teria tempo máximo até 8h20, mais 30, 8h50. 8h30, 35 minutos. Beleza, okay, obrigado. Só para a gente balizar aqui, tá bom?
E aí entra a questão das metas, né? Que a gente precisa realmente ter metas. Só que não basta eu pensar assim, eu quero isso, eu preciso ter uma meta clara, né? Eu preciso saber como montar essa meta. E por que é tão importante ter um objetivo claro, ter uma meta bem definida, né? É importante porque se a gente não consegue determinar onde a gente quer chegar, né? Se a gente não consegue saber para onde a gente quer ir, qualquer caminho serve, né? Como diria o autor de Alice no País das Maravilhas. Então, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Você pode pegar qualquer trecho. E que é o que normalmente a gente faz. Só que quando a gente define exatamente onde a gente quer chegar, a gente consegue começar a selecionar e focar no que realmente vai levar a gente àquele destino, tá? Maravilha. E como que a gente faz isso, né? A gente gosta muito de uma ferramenta da gestão empresarial, que é a ferramenta Smart. Até acredito que o Felipe tenha contato aí com a ferramenta Smart, né? Através da carreira, porque é uma ferramenta muito, muito, muito utilizada, né? Na gestão empresarial. E é tão utilizada assim porque realmente surte um baita resultado. E aí até nos nossos processos de coaching, invariavelmente, a gente começa o processo de coaching com a determinação de um objetivo claro. Porque senão não tem como a gente desenvolver qual que é o melhor caminho, o caminho mais adequado para atingir o resultado esperado da forma mais rápida e mais prazerosa possível através do processo de coaching, se não existe um objetivo claro. Não tem como a gente definir qual é esse caminho, entende? Então a gente utiliza muito a ferramenta Smart. E o que seria a ferramenta Smart, né? Como que a gente aplica a ferramenta Smart? A ferramenta Smart, ela vem do inglês, né? Que tem essas 5 letras, e ela mostra o que um objetivo precisa ter para ser realmente um objetivo claro, um objetivo bem determinado. Então, a primeira letra, né, é de específico. Então, o objetivo ele precisa ser específico. Então, eu costumo dar um exemplo, eu trabalho bastante no mercado de cavalo, eu costumo falar bem assim, para veterinários de equinos, né? Qual que é o seu objetivo? Eu quero trabalhar com cavalo. E aí eu faço a pergunta, tudo bem, mas o que é trabalhar com cavalo? Seja mais específico. Porque se você for tratador de cavalo num aras, você está trabalhando com cavalo. Né? Se você for peão numa fazenda, você está trabalhando com cavalo. E eu estou falando isso sem nenhum demérito a nenhuma profissão. É só questão de saber o que realmente quer, ser específico no que quer. Né? Então, o que é o trabalhar com cavalos? Então, seja específico, onde exatamente você quer chegar. O segundo ponto é que o objetivo tem que ser mensurável. E esse é um ponto de muita atenção, porque um dos grandes motivos de pessoas crescerem muito em suas carreiras e mesmo assim serem tristes, frustradas, é simplesmente porque eles não colocaram no objetivo uma forma de mensuração. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes a pessoa fala bem assim, eu quero ganhar mais dinheiro. E ganhar mais dinheiro não é específico, mas é mensurável. Se a pessoa ganhar 50 centavos a mais, se eu tirar 50 centavos do bolso e entregar para essa pessoa, eu falo bem assim, você alcançou seu objetivo, parabéns. Ganhou mais dinheiro. Né? Então, eu tenho que ser específico e mensurar. E aí, para mensurar, eu preciso ter um objetivo que seja mensurável. Então, eu quero ganhar mais quanto? Eu quero aumentar em 20% a minha renda, o meu faturamento, com determinada atividade. Então, seja específico e tenha a forma de mensurar. Enquanto é algo que não é mensurável, quero ser mais feliz. Tá, e como que eu mensuro uma pessoa feliz? Tem jeito? Lógico que tem, mas é individual. Então, eu te pergunto, o que uma pessoa feliz faz, tem ou é para você? Uma pessoa feliz é uma pessoa que pode viajar uma vez por ano para fora do país com a família. Uma pessoa feliz é uma pessoa que pode colocar os filhos na melhor escola da cidade onde mora. Uma pessoa feliz é uma pessoa que pode tal. Então, o que importa é o que é uma pessoa feliz para você. E aí você coloca uma mensuração. Por quê? Porque na hora que você alcançar esses pontos, você vai poder perceber que você alcançou e comemorar, se sentir bem. Enquanto a gente não mensura, a gente vai sempre ficar numa busca infinita da felicidade que você nunca definiu o que é. 2 coisas que eu quero pontuar aqui. Uma coisa é, não fique atrelado ao como nesse momento de estabelecer o objetivo, tá? Porque a nossa mente, ela funciona assim, ó. Eu começo a determinar que eu quero ganhar X
por mês, aí já fica assim, cara, mas como que eu vou chegar nisso? Cara, o como não é agora, agora é o quê, tá? Então é importante a gente se desprender do como nesse momento. Outra questão também é com relação a essa questão do quanto ganha, né? Que é uma das dores do veterinário. O que acontece? É muito comum a gente perguntar para as pessoas assim, o que você mais gostaria dentro da medicina veterinária, né? A gente tem vários grupos que a gente se relaciona com muitos veterinários de diferentes áreas. Eu queria ganhar mais, tá? Mas quanto seria suficiente para você, né? Quanto te traria essa tranquilidade, o conforto, enfim, o que ele falar, né? A pessoa não sabe. E, gente, o poder que tem você colocar um número é absurdo. É absurdo. Depois que a gente começou a fazer isso, o negócio... Você começa a dar um jeito de fazer aquilo acontecer, sabe? Então, coloca o quanto. Cara, quanto você quer ganhar? É X? Coloca X. Coloca esse valor. Sem ficar pegado ao como fazer isso. Como é a segunda etapa. Tá? A gente gosta muito, vocês vão reparar, né? Que a gente gosta muito de dar exemplo nosso, né? Exemplo real. Então, assim, recentemente aconteceu a gente ter uma reunião nossa, eu e Vanessa, para poder estabelecer qual era o objetivo de faturamento da MedVet Masters. E a gente colocou um objetivo, né, como uma meta nossa de faturamento. E a Vanessa até depois ficou assustada, falou, nossa, será que a gente não colocou muito para cima? Para um ano depois. Será que a gente não jogou muito para cima? Me preocupada, mas não tem, mas tá tudo certo, porque o objetivo não é se preocupar com o como, é se preocupar com o objetivo. E aí o que aconteceu? As coisas acontecem muito mais fácil quando você coloca um objetivo de forma clara. No mês seguinte ao mês que a gente fez essa reunião, a gente triplicou o faturamento. Pô, mas é mágica? Não, não é mágica. É que você estabelece uma meta e aí depois você fala, beleza, eu tenho que correr atrás disso. O que eu tenho que fazer para isso acontecer? E aí começam a brotar várias ideias, né, vários novos planejamentos e você começa a ver que é possível fazer. Então, reforçando o que a Vanessa falou, não foque no como agora, foque no objetivo, na sua grande meta, ok? Terceiro ponto, que é a letra A, é alcançável. Então, o objetivo ele tem que ser alcançável. A gente não pode ficar viajando também de colocar um objetivo de amanhã eu vou para a Lua, sabe? Então, assim, tem que ser algo alcançável. Então, mas não pode ser uma coisa também que seja simples demais, porque aí não gera motivação. Então, tem que ser algo que seja grande o suficiente para gerar motivação, né? Mas que ao mesmo tempo seja alcançável, não seja algo inatingível, ok? Quarto ponto, que é a letra R, tem que ser relevante. E esse é um ponto extremamente importante. Muitas das vezes que as pessoas não alcançam o que elas almejam é simplesmente porque elas não sabem por que aquilo é realmente relevante para elas. Ou se realmente é relevante. Então, uma coisa... Vamos lá, vou dar um exemplo de outra área, né? A pessoa que fala assim, eu quero emagrecer 23 quilos, ela fez a etapa inicial do SMART, né? Eu quero emagrecer 23 quilos, isso é mensurável, isso é alcançável, né? E vai falar até a última etapa, que a gente vai falar depois. E a gente pergunta, mas por que você quer emagrecer? Eu quero emagrecer porque é saudável. Eu vou dizer que é pouquíssimo provável que realmente a relevância de emagrecer 23 quilos é ficar saudável. Existem outras relevâncias muito maiores por trás disso. Então, a gente tem que sempre se perguntar por que isso realmente é relevante para mim? Talvez para essa pessoa seja, cara, é relevante porque eu vou poder ir de sunga na praia e me sentir bem com isso. Não, mas a pessoa não pode se sentir mal porque está de sunga. Não, cada um tem a sua realidade. Se para ele se sente mal, a relevância é ele poder ir para a praia se sentindo bem. Então, sempre se pergunte qual é a real relevância de atingir esse objetivo para mim. E outra coisa também, que eu já ouvi falar de pessoas que eu convivi, né, de falar assim, cara, eu pensei, eu precisava emagrecer porque eu queria viver tantos anos. E se eu continuasse no mesmo ritmo que eu estava, eu não ia viver muito. Uma pessoa falou isso comigo, né? Então, outra pessoa, né? Eu quero fazer isso, eu vou fazer isso porque isso vai me permitir passar mais tempo com os meus filhos. Isso é relevante, né? Isso sim é relevante. Então, para passar mais tempo com os filhos, sim, eu vou emagrecer 20 quilos. Exato. Último item, que é o T, é do time-based. Então, tem relação ao prazo, né? Então, todo objetivo, ele tem que ter um prazo. Senão, a gente tende a empurrar com a barriga e não botar em prática. Se a gente não põe um tempo para isso ser executado de fato, isso vira um sonho. E sonho, tipo, ele fica no plano do sonho.
né? Ele normalmente a gente não se movimenta para fazer, a gente procrastina, enfim. Tem uma série de fatores que que influenciam em não atingir isso quando a gente não coloca um tempo, tá? Então precisa determinar data, tá? A gente faz cursos, mentorias com muitas pessoas assim bem fortes no mercado, né? E é bem comum isso, né? Todos eles, na hora que a gente fala de um projeto, a primeira pergunta é: quando que vai sair esse projeto? Qual que é o dia de lançamento desse produto? Qual que é o dia desse curso? Entende? Então, a força do prazo é muito grande, é imensa. Vocês não fazem ideia do quanto. Beleza? E aí, a grande ideia aqui, né, a sugestão é que vocês determinem pelo menos uma meta smart de vocês. Lógico, não agora, para não tomar tempo, que a gente não tem esse tempo, mas que vocês considerem essa ferramenta smart para a determinação de metas de vocês. Então, depois peguem uma única meta, pode ser até uma meta simples, mas exercitem a mente de vocês de pensar em atender a todos os 5 tópicos da ferramenta Smart. Isso vai ajudar demais vocês a alcançar os resultados. E se tiverem alguma dúvida, manda mensagem pra gente no direct do Instagram. Às vezes a gente demora um pouquinho para responder, porque tem bastante mensagem, mas manda pra gente que a gente responde todo mundo. Então a gente ajuda também na elaboração da meta. Exato. Compreendido até aqui? Tudo bem? Alguém quer levantar a mão aí, fazer alguma pergunta? A gente está por aqui. Ok, né? Alguém? Beleza. Aí, beleza. Então vamos para a terceira etapa. E a terceira etapa, a gente cai justamente no como, né? Então, aí sim a gente vai começar a fazer o planejamento e as ações estratégicas para que a gente alcance aquilo. Só que se eu pulo essa etapa, se eu inverto isso, o como vai me prender. E eu não vou conseguir estabelecer uma meta que realmente vai me satisfazer e que vai me preencher lá na frente, tá? Então, é super importante que a gente siga essa ordem aí. Tá? Primeiro saber o que é importante para você, depois fazer o estabelecimento de meta e agora a gente vai entrar no plano de ação de fato, tá? Fala aí da tática. Na verdade, é basicamente isso, né? É nesse momento em que eu conheço meus jogadores e eu sei qual é o meu objetivo, qual é o meu goal, só aí que eu consigo realmente traçar a minha estratégia para poder vencer. E o primeiro ponto é para você ter mentores e aproveitar essa mentoria. Por que a gente pôs o aproveite, né? Muitas vezes a gente tem algumas pessoas que são referências pra gente, que a gente muitas vezes tem contato, às vezes é um professor, é um orientador, é uma pessoa do mercado que serve de referência pra gente, e às vezes esses mentores podem até não ser uma pessoa que tem contato direto com a gente, tá? Às vezes eu tenho mentores que são livros, por exemplo, e que eu falo pra esse cara, eu vou ler esse livro, porque esse livro faz muita diferença, e eu sigo as instruções daquilo e eu utilizo aquelas informações como uma mentoria, tá? Então, só que o que é aproveitar essa mentoria, é colocar aquilo em prática. Não adianta eu absorver um monte de conteúdo se eu não estou exercitando aquilo no meu dia a dia. Por quê? Vai trazer só obesidade mental, né? Então, a gente fala que é adquirir conhecimento e não colocar aquilo em uso. Isso, a ação é que vai trazer o resultado, tá? E uma ação aqui orientada por um processo de mentoria, né? Ou com mentores, de fato, que sejam referência para você, vai fazer com que esse processo se acelere, tá? Então, eu já tive professores que serviram como mentores para mim. Eu já tive livros, conforme eu falei, eu já paguei mentoria, a gente pagou 3 mentorias, já continua pagando. Mas mentoria para quê? Para acelerar o nosso processo, para ajudar a gente nessa caminhada e mostrar os atalhos. O mentor, ele normalmente mostra aquilo que funcionou, aquilo que não funcionou, o caminho que você fala assim, não, vai por aqui que é mais curto, né? Isso não quer dizer que você vai dar jeitinho, tá? Mas são os trajetos mesmo que você pode fazer que vão acelerar o seu processo, tá? Exatamente. É muito comum nesse momento. Bom, primeiro sim, por que a gente coloca tenha mentores e aproveite? Primeira coisa que eu garanto é que você já tem mentores. Ponto. Todos nós temos mentores. Às vezes um mentor é um avô, é um pai, é uma mãe, é um irmão, é um primo, é um professor, o que quer que seja, mas ele atua como um mentor, é um guia, certo? Não precisa necessariamente ser um processo pago de mentoria, certo? E o aproveite, foi o que a Vanessa falou, porque assim, muitas vezes a gente não aproveita. Às vezes a gente tem contato com pessoas que são mentores, que são guias pra gente e a gente não aproveita da melhor forma. A gente não tira proveito disso, não é se aproveitar, não é se aproveitar. A gente não aproveita da melhor forma.
Então, tenha contato com esses mentores, converse com essas pessoas que são relevantes para você para poder te ajudar nessa caminhada. E faça perguntas, se tiver oportunidade, Exato. né? E uma coisa que você vai falar da mentoria e coaching? Sim. Não, Uma coisa que perguntam muito pra gente, a gente faz questão de falar, é a diferença entre mentoria e coaching. Isso aí é bem comum a pergunta, né? Então, assim, a mentoria, até nessa imagem está representado, né? Um mentor é alguém que já alcançou algo, ou seja, esse patamar, que o mentorado deseja alcançar. E por ter alcançado isso, ele auxilia o mentorado para poder chegar nesse local que ele almeja, onde o mentor já chegou, da melhor forma possível, com base no conhecimento prévio do mentor. O que acontece? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com mentores. Por quê? Porque o mentor ele tem uma realidade de vida e jogadores absolutamente diferentes dos nossos, muitas vezes. Então, a gente tem que tomar cuidado para não achar que tudo que o mentor fez é o que a gente tem que fazer. É o que é aplicável para mim, né? Exato. Às vezes não é, mas ouvir ele ainda assim é de grande valia, porque você consegue ajustar e pegar o que realmente vai funcionar para você de acordo com as suas características, né? O que você precisa desenvolver, às vezes tem coisas que a gente precisa realmente desenvolver ao longo da nossa trajetória, mas ele consegue te orientar e facilitar esse caminho aí de clareza, né? E também de ação, tá? Exatamente. E o coaching ele é uma metodologia, né? Baseada em princípios, né, em que o coach, né, que é o profissional, ele vai auxiliar o coachee, que é o cliente, para ele poder alcançar da melhor forma possível, né, mais rapidamente, com menor sofrimento, menor desgaste, o objetivo dele. Mas não necessariamente o coach, o profissional, ele tem que ter alcançado o que o cliente precisa alcançar. O que o coach faz é que, através de técnicas, ele consegue estimular o cliente para que o próprio cliente perceba qual é o melhor caminho a ser seguido. Então, tem até estudos científicos que mostram, né, que quando alguém chega para as pessoas e fala bem assim, ó, você deve fazer isso, o que muitas vezes acontece no processo de mentoria, ó, faça isso, não faça aquilo. Quando isso acontece, versus quando perguntam para a pessoa o que você acha que seria mais relevante fazer, e a própria pessoa, com base na realidade dela, com base no autoconhecimento, gerado a partir do processo de coaching, ela determina quais são os próximos passos, é muito mais provável que a pessoa realmente coloque em prática o que tem que ser feito quando ela mesma determina as tarefas. Então, quando a gente recebe ordem de alguém, a nossa tendência é de não fazer tudo que tem que ser feito. Exato, a gente tem uma palavrinha que a gente usa muito, mas de forma inconsciente, que é congruência. Então, aquilo que a gente fala que vai fazer, a gente normalmente tem mais propensão a ser congruente com aquilo que a gente falou e realmente ir lá e fazer, tá? Exatamente. Com criança funciona que é uma beleza, tá? E aí, quando funciona a gente vê... mesmo. Quando a gente... Ó, a mãe tá falando. Quando a gente observa os grandes mentores, das áreas que sejam, os grandes mentores, aqueles que se destacam, nossa, esse cara é o mentor, a gente vê que conscientemente ou inconscientemente, muitas vezes até conscientemente, eles usam muito de técnicas de coaching. Então, eles pegam a experiência prévia que ele teve, mas verificam de acordo com a realidade do cliente deles o que é o mais interessante para o cliente. E não simplesmente passa o que deu certo para ele. Eles somam, né, as duas técnicas. Tanto que no MBA a gente tem uma disciplina só de coaching e mentoring. Então, que junta as duas técnicas mesmo. Maravilha. E pode falar agora. Um outro ponto que a gente traz para vocês, né, que tem que fazer parte do planejamento, na nossa opinião, é utilizar o contágio social a seu favor. Então, existem pesquisas que mostram relativamente recentemente, né, bombou nas redes sociais, né, no Facebook, mais até na época, a respeito do contágio social, né, que as pesquisas mostram que as pessoas com as quais a gente mais convive influenciam diretamente na nossa realidade. Então, se eu sou uma pessoa que convivo com um grupo de pessoas que são obesas, a minha tendência, estatisticamente comprovado, a me tornar obeso é muito maior, mas muito maior do que uma pessoa que convive com pessoas magras. Então, sabendo que isso acontece, a gente tem que usar isso a nosso favor. Então, se eu quero ser um profissional super bem sucedido como veterinário, eu preciso parar para pensar, falar, quem são as pessoas que são referências nesse mercado para mim? Como que eu posso me relacionar mais frequentemente com essas pessoas? Como que eu posso, a gente usa um termo de sentar à mesa, como que eu posso me sentar nessa mesa com essas pessoas? Então, pare para pensar de forma estratégica, não só pensar, pega um papel, uma caneta e escreve. Quem são essas pessoas que eu quero estar mais próximo, que eu vou arranjar um jeito de estar mais próximo para poder
elevar a probabilidade de eu poder alcançar os meus resultados, os resultados que eu almejo. Então, aí existe até um termo que é muito falado, não sei se algum de vocês já ouviu, mas que a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Que é baseado nesse estudo Que é baseado inicial. nesse estudo. Então, a gente precisa começar a ficar atento a isso, que existe essa influência, que a gente adota comportamentos, atitudes que vão culminar a ter uma realidade que é mediana entre esse grupo, dentro desse grupo que mais convive, que mais se relaciona, tá? Então, a gente pode, sabendo disso, a gente pode começar a usar isso como estratégia também. Ai, Vanessa, mas eu vou deixar, né? Tipo, já aconteceu, né? Ai, mas a minha mãe é muito negativa, muito pessimista. Como que eu não vou me relacionar com ela? Não é para não se relacionar, é para incluir outras pessoas no seu grupo, no seu convívio, né? E isso vai facilitar com que você alcance. Até porque o próprio fato deles estarem alcançando o resultado que você deseja vai te estimular também a fazer aquilo, porque você tem a tendência a assumir os comportamentos deles. Tá? E a gente pode garantir por experiência própria, assim, na prática, que dá muito certo. É absurdo quanto dá certo. Então, assim, hoje em dia existem processos de mentoria no meio que a gente atua, na parte de coaching, que são de 60 mil por ano, 120 mil. A pessoa faz um investimento, 120 mil. Para que esse investimento? Para encontros online com um grupo seleto de pessoas. Pô, mas você vai pagar 120 mil, 10 mil por mês para poder estar com um grupo de pessoas para uma reunião de um dia? Sim. As Por quê? pessoas pagam. Porque você eleva o seu nível por estar junto a pessoas num nível interessante perante o que você deseja alcançar. Beleza? Vai lá. E aí, é super importante, né, definir os seus próximos passos. Networking depois, né? Uhum. Definir os seus próximos passos. O que acontece muitas vezes, né? A gente pega e define uma meta. Aí a gente acha que ou é isso que a gente tem hoje ou é aquela realidade lá na frente. A gente não entende que existe um passo de cada vez. A gente não tem como dar um salto, muitas vezes, tão grande a ponto de alcançar a nossa meta de um dia para o outro. Então, é definir qual é o primeiro passo que eu preciso dar rumo a isso que eu quero conquistar, tá? Então, não negligencie o poder desses pequenos passos, porque a gente não vai conseguir alcançar se a gente não der esse primeiro passo. Né? Normalmente é assim. Tanto que, assim, dentro dos processos de coaching, por exemplo, a gente fala muito de sessão a sessão, né? Beleza, o que você vai fazer de hoje até a próxima semana que vai te ajudar a chegar no seu objetivo, né? Aí a gente define o objetivo antes e tá tudo certinho. Mas a gente vai sempre estimulando qual é o próximo passo. Às vezes a gente monta estratégias, tem ferramentas que ajudam a definir mais claramente isso. Qual é o passinho pequenininho que eu tenho que dar hoje que vai me levar naquele objetivo daqui a 10 anos, às vezes o objetivo é a super longo prazo. E a gente consegue, através de técnicas e através de ter esse mindset de saber qual que é o meu primeiro passo para eu alcançar aquilo. Que se eu não der esse passo, aquilo não vai ser alcançado. Tá? Então a gente não pode negligenciar isso. Beleza, Rodrigo, não vou fazer um processo de coaching agora, até, enfim, né? Eu sugiro que faça, mas não é porque eu sou coach, né? Inclusive, eu sou coach, eu já passei por processo de coaching e vou passar por inúmeros ainda. Mas, enfim, o que eu posso fazer? Cola na sua mente a frase, qual é meu próximo passo? Qual é meu próximo passo? Tem um poder gigantesco você ter essa frase na sua cabeça sempre. Então, qual é meu próximo passo? Focar só no próximo passo. Sem pensar no objetivo gigantesco. Qual é meu próximo passo? Meu próximo passo é ligar para o contador e perguntar para ele como que eu faço para poder abrir minha segunda empresa, XYZ. É um passo simples. Você vai fazer naquele dia. Acabou de fazer esse passo? A pergunta tem que estar na cabeça. Qual é meu próximo passo? Meu próximo passo é ligar para o fulano de tal para resolver tal coisinha. E qual é meu próximo passo? Tem um poder absurdo de evolução, de transformação, essa perguntinha, qual é meu próximo passo? Lembrem disso. E você fragmenta, né? Você fragmenta uma ação que é muito grande, que às vezes está muito distante, né? A gente imagina que está muito distante, mas você fragmentando, você consegue saber exatamente o que você pode fazer hoje para conseguir se aproximar daquilo que você deseja, tá? Exato. Próximo tópico, faça networking estratégico. E a gente faz questão de colocar a palavra estratégico após networking, né? Porque muita gente acaba indo para eventos dizendo que eu vou para evento para fazer networking, e aí a pessoa chega no evento sem saber com quem ela vai falar, sobre o que ela vai falar. Ela chega no evento,
E aí ela fala, vou para fazer... sem querer falar. Vou para fazer networking. Ela vai sem um propósito. Ela vai sem uma intenção. Aí ela cai de paraquedas, gasta, por exemplo, 40 minutos de coffee break falando com uma pessoa que não tem nada a ver com o objetivo dela, não vai acrescentar nesse sentido. Aí acaba o evento e fala bem assim, poxa, na hora que tá voltando para casa, putz, eu nem falei com o doutor fulano de tal, nossa, eu nem falei com o pessoal da empresa XYZ, podia ter falado com eles. Por quê? Porque não se preparou para fazer um networking estratégico. Então, quando a gente fala de fazer um networking estratégico, é dedicar tempo para realmente, mais uma vez, parar, pegar papel e caneta e falar bem assim, quem são as pessoas que são estratégicas que para eu acessar, ter contato, para eu poder alavancar a minha carreira. E aí fazer essa lista. Quem são essas pessoas? Todos nós temos. A grande questão é fazer uma lista. E a gente tem muito contato. Às vezes a gente subestima os contatos que a gente tem. Aí, vou dar um exemplo. Eu quero ser palestrante pelo Brasil inteiro. Aí fica aquele sonho, porque não é uma meta smart, fica aquele sonho. Eu quero ser palestrante no Brasil inteiro, quero ser palestrante no Brasil inteiro. Você não tem noção da força que tem você fazer uma lista de pessoas que você conhece que estão como professores em universidades no Brasil inteiro. Você vai reparar que você tem contatos no Brasil inteiro. E é simplesmente você fazer essa lista que você vai falar, caramba, eu vou ligar para o fulano, que está lá no Ceará. Nossa, eu vou ligar para o ciclano, que está lá em Minas, na UFV, e por aí vai. Ou então conhece alguém que conhece essas pessoas, né? E através delas você pode fazer essa ponte, né? Então a gente precisa ficar um pouco mais atento, né? A isso, a utilizar essa rede de relacionamento que a gente tem, tá? Então, às vezes, é subutilizado mesmo e a gente nem para pensar no quanto isso é impactante, né? Exatamente. E relacionamento é tudo, gente. Não tem como, né? A gente precisa de pessoas para a gente conseguir se destacar. Então, pessoas precisam de pessoas. Então, a gente precisa utilizar melhor esses relacionamentos que a gente já tem. Então, fica aqui mais uma sugestão de atividade que eu não tenho nenhuma dúvida que faz toda a diferença numa alavancagem de carreira, que é elaborar estrategicamente uma lista de pessoas que vão te ajudar a alcançar o que você almeja. E assim, o Rodrigo fala de networking estratégico, gente, e ele faz isso mesmo. Ele senta antes de evento, putz, eu tenho que falar com fulano sobre isso, isso e aquilo, eu tenho que falar com o Beltrano, enfim, ele senta e dedica tempo a isso, para que ele já chegue no evento preparado, sabendo com quem ele vai conversar, com quem ele vai ter que se relacionar, tá? Isso não quer dizer que você vai se tornar uma pessoa interesseira, tá? A gente pode fazer isso sendo correto, sendo ético, sendo a gente mesmo, mas simplesmente aproveitando melhor o tempo. Já que eu vou estar naquele local, por que não aproveitar esse tempo com as pessoas que mais vão me agregar, que mais vão me ajudar para poder alavancar minha carreira, né? E mais uma vez, isso não quer dizer que você vai virar as costas para as outras, tá? É só que você vai distribuir melhor o seu tempo ao invés de ficar, né, o tempo inteiro falando alguma coisa que depois você vai se arrepender. Putz, eu não fiz o que eu tinha que ter feito, né? Exatamente. Então entra a atividade aí, né, de criar sua lista de contatos estratégicos. É outra atividade que, assim, a mudança que gera transformação, que gera velocidade, que traz, é absurda, absurda. Na hora que a gente coloca no papel essas pessoas, a gente começa a ver essa lista crescendo e a gente fala bem assim, cara, eu sempre tive tudo isso ao meu alcance e não usei. Então faça isso que você vai se surpreender sem sombra de dúvidas. E, por fim, né? Por fim, estouramos o tempo? Não. Não. Aceleramos. Temos aqui. ainda 8 minutos. Tô na risca. Por fim, aqui a gente traz um tópico que para a gente é muito relevante e particularmente, né, para mim, é muito, muito importante, que é seja sempre você mesmo. Né? Isso é muito importante para mim porque teve um evento que eu estava trabalhando pela VetNew, eu estava no começo ainda da minha carreira na VetNew, né? E a minha irmã, meu cunhado, os meus sobrinhos foram nesse evento e visitaram o stand da VetNew em que eu estava trabalhando. Eles visitaram, fizeram a visita, a gente conversou e tal. Estavam os diretores da empresa também lá no stand e eles foram embora. Ok. E passou o evento, terminou o evento, minha irmã me ligou e falou bem assim, Rodrigo, estou preocupada com você. Eu falei, por quê, né? Ela falou, estou preocupada com você porque você não estava sendo você mesmo lá no evento. Aí eu falei, claro que eu estava sendo eu mesmo. Como assim não estava sendo? Aí ela falou bem assim, Rodrigo, eu te conheço simplesmente desde que você nasceu. E eu te garanto que você não estava sendo você mesmo no evento. E você sendo você mesmo é muito melhor do que o que você estava sendo lá.
E aí caiu uma ficha muito grande para mim. Eu falei, cara, é verdade. Muitas vezes a gente acaba imaginando qual que seria a forma ideal de me comportar, o jeito ideal de falar para poder atender uma determinada expectativa, e a gente não entende que é justamente quando a gente é a gente mesmo que a gente consegue conectar com pessoas que querem encontrar com pessoas como a gente. Então, toda vez que a gente deixa de ser a gente mesmo, a gente está literalmente podando oportunidades de pessoas que gostariam, que teriam o maior prazer do mundo de se conectar com a gente, de se conectar com a gente. Então, a gente está deixando de produzir relacionamentos espetaculares, talvez até relacionamentos amorosos, por não sermos nós mesmos. E assim, a questão de não ser você mesmo não quer dizer que você tem que ter um comportamento inadequado, né? De tipo, fazer de qualquer jeito. Não é isso, tá? Mas é ser você mesmo no sentido de não viver um papel. Por que isso é importante? É muito comum a gente viver um papel para se adequar a determinada circunstância, porém, quando a gente vive um papel, primeiro, a gente não consegue sustentar isso por muito tempo, tá? Uma hora cai por terra. Outra questão é que nem o lugar que você está inserido, nem as pessoas com quem você se relaciona, e nem você mesmo merecem viver essa situação, porque não é benéfica para ninguém, tá? Então, assumir quem a gente é, ser a gente mesmo, né? Com todas as nossas qualidades, com todos os nossos pontos de melhoria, mas sabendo, buscando sempre evoluir, sempre melhorar naquilo que a gente faz, é o que faz a gente viver com mais autenticidade e viver de forma mais plena no nosso dia a dia, né? Exatamente. E demanda menos energia. Exato, exato. É muito mais prazeroso. A verdade é essa, né? A verdade é essa. Muitas vezes é inconsciente que a gente está interpretando um papel. A gente não tem consciência disso, como era o meu caso quando minha irmã me falou. Daí que despertou a consciência para isso. Então, por exemplo, eu sempre fui um cara piadista pra caramba, sarrista. Confesso, 90% das vezes as piadas são tão ruins que a galera dá risada, mas dá risada, entendeu? Por educação. E quando eu estava no ambiente de trabalho, eu era o oposto disso. Porque Muito eu estava sério. trabalhando, formal, extremamente formal, eu estava trabalhando. Gente, não ele podia não ser. falava nem comigo. Eu fui em eventos que eram comuns, né? E tipo, evento do IBVET, eu acho que era grandes e pequenos. E tipo assim, eu não tinha acesso. Tipo, eu era casada com ele, né? Por que não? Tem que ser formal, não sei o que lá, todo certinho, sabe? Todo engessado. Isso totalmente inconsciente. Você perguntasse, pô, Rodrigo, mas por que você está fazendo isso? Não estou fazendo nada, eu estou trabalhando. Então a gente tem que perceber, tomar consciência se a gente está interpretando papéis ou se a gente está sendo a gente mesmo. E vou falar assim com certeza. Então, qual foi o resultado? Não, o resultado é absurdo. Assim, o resultado de alavancagem profissional foi gigantesco e de prazer de trabalhar e de viver muito maior, é muito mais leve, é muito mais tranquilo, sabe? Então, hoje em dia, eu participo tranquilamente de uma reunião importante, empresarial, e eu faço uma piada numa reunião. Ah, Rodrigo, mas você é louco de falar qualquer hora? Não, tem a hora certa. Mas a grande questão é, eu não deixo de ser eu mesmo por causa disso, entende? E o que eu reparei? Começou a se tornar muito mais agradável, entende? As pessoas, elas gostam quando as outras pessoas são elas mesmas. Isso é uma realidade geral. E aí a gente desenvolveu uma frase em cima disso. Isso é tão relevante para a gente que a gente desenvolveu uma frase para poder representar isso. E a gente trouxe essa frase para vocês. E se fizer sentido para vocês, espero que faça sentido. Se fizer sentido para vocês, que vocês levem aí para a vida de vocês. Enquanto você buscar ser quem você não é, as pessoas que buscam você jamais te encontrarão. Mais uma vez, enquanto você buscar ser quem você não é, as pessoas que buscam você jamais te encontrarão. Então, eu espero que você saia daqui, além de todas as outras coisas que a gente falou, mas que você saia daqui percebendo que você tem um valor gigantesco simplesmente por ser você mesmo. E quando a gente deixa de ser a gente mesmo, a gente está jogando nosso valor, às vezes, embaixo de um tapete, achando que a gente está fazendo um comportamento, algo que é mais adequado. Ok? E é isso. E eu queria saber, né, de vocês primeiro se tem alguma dúvida e perguntar para todo mundo aqui que assistiu, né, se tem alguma questão, se valeu a pena passar aqui 1h e pouquinho com a gente, né, e de dar um feedback para a gente também. Bom, eu sou suspeita, né, que eu vivo assistindo live de vocês.
Mas eu acho super importante mesmo. É bem aquilo que vocês falaram no começo. O veterinário não sai com essa carga, né, de conhecimento de gestão de pessoas, de como gerenciar sua carreira, como ser um autônomo de sucesso e até mesmo no que fazer, né? Que eu acho que a gente é muito direcionado para a clínica, né? E veterinária é muito mais do que isso, né? Então eu acho que sempre é tudo muito, o que vocês falam é muito útil. Muito útil e importante, né? E assim, ó, isso é tão importante, Thelma, que assim, dentro de... Se você pega qualquer revista de RH que fala de taxa de demissão, por exemplo, mais de 90% das pessoas são contratadas pela parte técnica, que é o que a gente tem na faculdade, tá? E não é certo ou errado, gente, não tem nem carga horária, eu acho, para incluir muita coisa, mas a gente precisa mudar esse olhar já na graduação, tá? A gente precisa começar a instituir um pouco mais esse tipo de conhecimento. Mas mais de 90% das pessoas são contratadas pela parte técnica e demitidas pela parte comportamental. Ai, Vanessa, mas eu sou autônomo. Mas você é demitido pelo cliente. Se você não tiver cliente, como que você vai sustentar, né? O tutor, ele é um cliente, ele pode te contratar ou ele pode te demitir, né? Então, a grande questão é esse olhar. E o que são essas habilidades comportamentais? Cara, relacionamento interpessoal, comunicação, bato muito na tecla de comunicação, muito mesmo, porque a gente não é nada sem comunicação. Né? Então, saber competências como empatia, saber realmente se relacionar e conquistar a confiança do cliente, além, claro, da parte técnica, né? Então, a gente precisa desenvolver esses outros aspectos e pelo menos olhar para isso, despertar para o quanto isso é importante. Você sabe que eu fiz uma disciplina lá, né? Que eu tô no mestrado e tinha uma disciplina que eu fui fazer de paraquedas, cair lá na faculdade de economia, né? Na FEA. E quando vocês falavam ali de algumas coisas, me lembrei da disciplina, porque lá eu fiz a parte de marketing, né? E em marketing eles têm muito isso dos medidores, dos indicadores, né? Então, como que você vai medir algo ou para desenvolver algo dentro da sua empresa? Como você vai crescer esse planejamento todo? E aí eles colocam vários indicadores para você ir fazendo, que é meio que vocês estavam falando, né? Como que você vai medir, mensurar algo, né? E isso é bem importante mesmo, a gente saber o que a gente vai mensurar, para saber se a gente está chegando no objetivo, quanto que a gente vai crescer, aonde a gente precisa crescer, onde a gente precisa melhorar, para você conseguir, enfim, ir evoluindo, né? E assim, a questão da evolução, né, é uma necessidade, uma tendência natural da gente como espécie, qualquer ser vivo, né? O natural é a gente se desenvolver. Então, ficar estagnado, por isso que é tão importante ter a próxima meta. Porque é o nosso natural. Se a gente estagna, a gente não vai sentir que a gente está pleno, feliz, enfim, né? Então, a gente precisa disso também. E nessas disciplinas, né, Thelma, nesses conteúdos como marketing, economia e tal, esse tipo de conceito que a gente falou aqui é tão básico, né? Na área administrativa, meu Deus, eu fazia MBA com outras pessoas de RH, e falava assim, cara, mas tipo, isso é óbvio. Eu falei, cara, mas a veterinária não tem isso. Hoje eu entendo que é óbvio, mas a veterinária não tem, né? Então a gente precisa realmente difundir. Obrigado pelo feedback. Obrigada. Também quero falar. Posso? Claro. Deve. Tá, boa noite, tudo bem, Vanessa? Oi, Rodrigo. Eu tô, assim, impressionada que como o que vocês falaram faz tanto sentido e que a gente não sabe mesmo. É um negócio impressionante, porque quando a gente não conhece tudo isso que vocês falaram, a gente acha que tá tudo certo. E uma vez que a gente ouve isso, a gente fala, nossa, eu preciso me coçar. Eu preciso... Fica com aquela coisa na cabeça. Eu tô bem satisfeita, impressionada. Superou demais minha expectativa. Eu achei que ia ser muito bom mesmo, Van, porque você sabe que eu conheço vocês, eu adoro o trabalho de vocês. Mas essa palestra que vocês deram, essa live que vocês deram, vai mudar alguma coisinha daqui para frente, viu? E é o que você falou, a gente não tem isso na faculdade, a gente tem isso na vida, né?
Mas eu vejo muito veterinário falando, eu era uma dessas pessoas que falava assim, eu não gosto de gente, eu gosto de bicho. Se eu gostasse de gente, eu ia fazer medicina, sei lá o quê, humanas, sei lá. Mas há algum tempo eu já aprendi que a gente tem que gostar de gente, porque a gente são as pessoas que pagam o nosso salário e a gente tem que agradar as pessoas. A gente tem que mostrar resultado sim nos animais, mas a gente tem que agradar as pessoas. Não adianta a gente só fazer o resultado, ser só técnico. A gente precisa ter essa inter-relação social aí. E é uma coisa que a gente não aprende, que a gente não sabe. E quando a gente começa a conhecer um pouquinho, estudar um pouquinho o ser humano, a gente começa a conseguir lidar melhor com eles e com a gente mesmo, é o que vocês dizem. A gente tem que se autoconhecer para depois entender e se colocar na posição de outros. Eu fiquei muito impressionada. Eu acho que todo curso de veterinária tem que ter alguma coisa nesse sentido, porque a gente sai muito cru e às vezes o suicídio, o insucesso, o fracasso está tudo relacionado com isso. Não é com a parte técnica, não é com a parte veterinária, é com a parte de relação interpessoal. Então é um negócio sensacional. Fiquei bastante satisfeita. Parabéns. Olha, que legal, que delícia. Ainda bem que eu assisti, não perdi. Porque é corrido, a gente sempre tem 1000 coisas para fazer. Mas, olha, ainda bem que eu consegui, tive a oportunidade de assistir e fiquei muito satisfeita, muito contente. Obrigada. Obrigada, Lívia. Obrigada mesmo, de coração. E você sabe que, assim, só fazendo um comentário aí no que você falou, eu achei que foi perfeita a sua colocação, você foi muito sábia, né? Mas com essa questão do suicídio, a gente sabe que, assim, não é a veterinária que é o total responsável, né? Ou essas dificuldades de lidar com a veterinária. Porque o suicídio é multifatorial. Normalmente uma pessoa que já vem com algum distúrbio, alguma coisa comportamental, comportamental não, psicológica, né, envolvida, mas às vezes esses pontos são os estopins para desencadear um ato desse, né? Uhum. E isso, Lívia, é uma das coisas assim que mais me chocou e que mais fez a gente falar assim, cara, a gente precisa parar de falar assim, a veterinária tem que mudar e a gente precisa começar a fazer alguma coisa. Nem que seja uma coisinha pequena, sabe? Nem que seja que no ciclo que a gente convive, mas a gente precisa começar a agregar e não só ficar esperando as coisas acontecerem, porque a gente era da bandeira que, tipo, a veterinária tem que mudar, a veterinária que isso, e a gente chegou num ponto que a gente falou assim, cara, bora fazer? E o suicídio é uma coisa que me dói muito, muito. Quando eu comecei a estudar meu TCC de gestão de gestão estratégica foi sobre carreira veterinária e assim, as coisas que eu li, os artigos que eu li, eu fiquei chocada, assim, sabe? Então, é uma bandeira que a gente levanta e talvez seria tão minimizado, né? Com a gente saber emocional. Pois é, com certeza, eu acho que isso tem um peso muito significativo. Sim. Muito uma palavra que é muito forte pra gente é a autorresponsabilidade. Então, isso que a Vanessa falou de o que a gente pode fazer é assumir, é arregaçar as mangas, cara. Então, assim, chegou uma hora que a gente deu basta. Falei assim, cara, estamos vendo um monte de veterinários suicidando, um monte de amigos, não é nem colegas, amigos próximos, espetaculares, tecnicamente falando, péssimos financeiramente, sabe? Com a família arrebentada, porque... Desistindo da carreira. Desistindo da carreira. Aí você vai conversar com a pessoa e fala, cara, você vai largar a clínica de equino, você ama isso. Cara, mas não tá dando grana, não tá legal, então eu vou trabalhar no comércio do meu pai. Pô, mas você gosta disso? Mas eu preciso de dinheiro. Cara, isso daí me triste. conforta, sabe? Ver uma pessoa que ama fazer algo, desistir, sem tentar as alternativas que existem, sabe? Então, o que a gente buscou? Cara, vamos trazer todo o conhecimento que a gente tem e passar para a veterinária, para poder agregar. Esse é o objetivo, Muito né? legal. De olhar o mercado dessa forma, arregaçar as mangas e falar, o que a gente pode fazer para melhorar o mercado? A gente acredita que a veterinária pode e vai ser, no que depender da gente, muito melhor e maior do que é. Então, agora a gente vai... Com certeza. Não, é toda a certeza do mundo, só que a gente precisava, não sei como, acho que vocês já estão estudando e já estão bem avançados nisso, como atingir os veterinários, né? Porque é o que você falou no começo, não vim falar essas frasezinhas, não é autoajuda, e é o que a gente tem em mente, desculpa, eu não posso mentir para vocês. Eu tinha preconceito danado,
Você não tem Eu não noção. posso mentir. A gente acha que é autoajuda, que frasezinhas feitas, que frases que são lindas, a gente escreve, anota, acha lindo, mas, né, não põe na prática. Mas realmente, como atingir esse público veterinário que tem esse preconceito e tem. Porque eu tinha. Frase para colocar no Instagram, na foto bonita assim. Pra ficar bonito, pra sair bonito. Só. Bom, Sensacional. Obrigado. Obrigada. Eu sou um pouco suspeito para falar do tema e do casal aí também, que achei muito fofinho os dois fazendo a palestra. Você viu? Eles completam a frase um do outro, gente. Olha que coisa mais. A gente tá Tá muito treinando bonitinho. Dá para participar daqueles programas de teste de casal, lá de coisa, dá para vocês participarem. Já. É capaz da gente errar. Aqui a gente é capaz da gente saber mais, tocar a bola um pro outro. Então, assim, eu queria também, assim como a Nívia, deixar meus parabéns aí pela palestra, foi realmente sensacional. Temas que eu falo todo dia, praticamente, que eu converso todo dia com a minha equipe, com os veterinários que eu converso na associação. Falar de networking, falar de comunicação, é o básico, né? Eu falo muito que a parte técnica, né, do clínico, principalmente, eu acho que é obrigação, né? Quando o tutor, o proprietário chega com o paciente até você, é porque ele já acredita que você é o melhor técnico para resolver aquele problema dele. Ele já acha que é a sua obrigação. O resto que vai ser o diferencial, né? A comunicação, a valorização, tudo que vocês vêm falando. E o que vocês falaram também com relação a que vocês estavam vendo tudo acontecer e vocês, né, falam, vamos arregaçar a manga e vamos fazer alguma coisa para mudar, é muito do que eu acredito e porque eu luto tanto pela associação, pelos veterinários, por tudo, é justamente por isso. A associação surgiu disso, né, da gente fazer, que eu sempre escutava todo mundo falando mal da veterinária, falei, e aí, o que você faz para resolver isso? Exato. O que você fez hoje para melhorar um pouco a veterinária, para melhorar um pouco o relacionamento, o que a gente faz? Então, assim, eu acho que o que a gente pode fazer é isso, a gente atingir o nosso colega que está mais próximo, nosso amigo, falar sobre isso, falar sobre a palestra que teve aqui, falar sobre o que eles falam lá no Instagram, das lives, comunicar, porque tem muita gente que não está realmente participando, não está vendo, não está... né, eu sempre brinco, né? Palestra de gestão normalmente é o que eu mais acho legal, a gente tinha que fazer umas 3, 4 por ano, e normalmente é a que dá menos público, né? Você fala, a galera vai, lota tal, na hora que quem realmente precisa ouvir normalmente não está aqui, né? Então o que a gente tem que fazer? Eu vou, com a permissão de vocês, depois eu vou subir essa palestra pro YouTube lá, vamos deixar, a gente já deixou da Malê, a gente vai colocar para o pessoal ir assistindo depois e aprendendo um pouco depois, e depois procurar vocês para aprofundar um pouco mais, né? Pode publicar, sem problema nenhum. A ideia é... agora vou fazer o meu marketing, o meu network, depois eu espero vocês participando mais da associação. Com certeza. Agradeço da palestra, obviamente, mas vamos participar direto lá também, vamos ajudar, que a gente sempre precisa. Ai, né, Felipe, cobrando os palestrantes. Não é uma cobrança, foi de leve, foi bem discretinha, velho. Foi de leve. Tá certinho. Vamos conversar depois, para eu entender o funcionamento, como que a gente pode ajudar. Elogiei um monte o casal, agora deixa eu cobrar um pouco também, né, pô? Não, mas você vê assim, gente, a gente tem que somar forças. Não adianta a gente ficar segregando, não adianta a gente... Quando a maré sobe para todos os barcos, não é para um só. Sim. Então, o que a gente levanta a bandeira também. Cara, a gente reclama tanto da desvalorização da sociedade com relação à nossa profissão, mas muitas vezes quem desvaloriza somos nós mesmos. Então, Começa na gente. Vezes, né? Começa na gente. Então, a gente tem que parar com essa questão de ficar esperando de fora, sabe? Começa de dentro para fora. É isso que vai realmente fazer a mudança, né? Então, é isso que a gente acredita. E vamos lá, já tem gente Legal. cobrando o curso das 4 horas lá que vocês falaram depois. Vamos organizar isso aí. Fácil. Muito Gente, bom. Pri, você tá aí? Cadê você? Tá aqui. Eu posso falar uma coisinha bem rapidinha? Claro, não, por Eu favor. prometo que o intuito não é jabá, não. É porque a ideia é exatamente fazer tudo isso que a gente está falando no final aqui, de elevar a classe.
Claro. né? E de uma forma que eu acho muito bonita, a gente acha muito bonita. O que a gente resolveu fazer recentemente? E a gente lançou aí, né? Foi até domingo na live. A gente resolveu elaborar uma mentoria com 5 encontros, mentoria em grupo online, de carreira para médicos veterinários. Então, dá para falar bem mais do que a gente falou aqui, com mais calma e mais intensidade. E o intuito da ação é social. Então, a gente vai reunir, literalmente, a gente vai pegar os mais de 200 mil reais que a gente investiu em conhecimento nos últimos anos, tanto eu como a Vanessa juntos, né? E vamos espremer isso para o que dá certo, o que, na nossa opinião, é algo relevante para um veterinário para alavancar a carreira e para ter felicidade, né, na carreira de veterinário. A gente vai fazer 5 encontros online e a inscrição para poder participar, eu costumo falar e vou falar aqui também, é um valor ridículo, que é o valor de uma cesta básica, que nem vai passar por nós, é a doação, é a doação direto para uma instituição, que é o Instituto O Bem Nunca Para, que a gente confia muito, super sério, para poder alimentar, cada cesta básica alimenta uma família de 4 pessoas durante 7 dias. Então, assim, o que dá vontade de dizer... Esse instituto, rapidinho, é um instituto que a gente sempre ajuda. Então, assim, cada cliente que a gente tem novo, a gente doa a cesta básica. Então, é automático. Isso daí a gente já fez desde que, antes da MedVet Massa existir como empresa, a gente já tinha definido isso, né? Porque a gente acredita muito nessa questão da doação. O Rodrigo sempre foi muito envolvido com o projeto social. Então, é uma bandeira que a gente defende. Então, mais uma vez, né? Parando de reclamar e fazendo alguma coisa. Então, a gente resolveu elaborar essa mentoria, né? Esses 5 encontros para a gente conseguir beneficiar a instituição, né? E também beneficiar a classe, né? Que é fazer alguma coisa para nós, como classe, como profissionais, tá? E aí, lembrando do que o Felipe falou bem assim, tem muitas pessoas as pessoas que mais precisam não vão, né? E às vezes dá vontade, sendo muito sincero, dá vontade de pegar umas pessoas, chacoalhar e falar bem assim, cara, você não está entendendo, a gente vai entregar algo de muito valor por nada, isso é ridículo. Você vai ajudar alguém. Você vai agregar conhecimento para você, para poder evoluir na carreira, ao mesmo tempo que está ajudando outras pessoas. Eu não consigo achar um negócio tão interessante quanto assim. Então, aí se pessoas dá vontade de fazer a inscrição para ela e mandar. Né? Se tiverem interesse, processo para poder escrever é ridiculamente simples, é só mandar um direct para a gente no Instagram, dizendo... Nome, e-mail e telefone. Dizendo eu quero participar da mentoria, nome completo, e-mail e telefone. Vamos fazer uma artezinha, depois a gente publica no Insta da associação, manda nos grupos também. Legal. No passo a passo, pessoal, acho que vai ter bastante gente interessada. Acho que a Bruna já mandou. Obrigada. Perfeito. Obrigado, gente. Imagina, a gente que agradece, gente, pelo tempo, pela paciência. Obrigada. Depois aí a gente tem que marcar mais aí. Estamos às ordens. Cadê a Pri agora? Tem que inverter o... Aí. Tá muda, Pri. Agora tá. Beleza. Vou compartilhar aqui. Se eu consigo compartilhar. Acho que você tem que me autorizar. Eu tenho que autorizar. Calma. Bom, enquanto isso eu vou falando, porque eu sei que tá todo mundo cansado, né? Já autorizei. Hoje, graças a Deus, eu consegui. Depois de muito tentar, eu não sou boa com coisas tecnológicas. Vamos fazer um curso. Vocês vendo a tela? Sim. Vamos fazer um convênio com a Microcamp para os veterinários poder acessar. Então, tecnologia para leigos. Porque tá difícil. O negócio só quando meu marido chegou que eu consegui fazer funcionar. Bom, eu não vou ficar tomando tempo de ninguém, nem falando muito de ração. Achei muito legal vocês acabarem falando de projeto social, porque quando eu vi o tema da palestra, que também é um tema que eu adoro, porque eu também sou marqueteira, também gosto muito de estudar sobre isso. E aí resolvi falar um pouco sobre todo o projeto social que a Admax tem. A gente sempre fala de ração, sempre fala de fórmula, sempre fala de fresh meat, mas ficar falando de ração para veterinário é até meio cansativo, né? Porque a gente faz isso o dia inteiro. Então, trouxe para vocês um pouco do que é a Admax hoje, que eu acho que tem bastante a ver com a palestra, né? A Admax é a empresa da Magnus, que é essa empresa do cachorrão aí, que todo mundo conhece, né?
O nosso chefe até brinca que é a Magnus que paga as contas, por mais que nós, veterinários, gostamos muito da fórmula, falamos muito da fórmula, porque é super premium, hoje ainda é a Magnus que paga as contas da empresa. Quero mostrar para vocês um pouco o tamanho da empresa hoje. Ela tem 4 fábricas no Brasil inteiro. Então, tem a de Salto de Pirapora, que é aqui do lado, que é até interessante para nós, porque muito do que é produzido lá é reciclado e auxilia cooperativas de reciclagem ao redor. Então, acaba que alguma cooperativa de reciclagem vai reciclar o lixo da sua casa e vocês nem sabem, porque a empresa tem esse cuidado de reciclar não só o que eles produzem de lixo, mas o que eles conseguem ajudar o entorno. Então, a gente comprando a ração, querendo ou não, também ajuda nesse sentido. Além disso, tem em Pernambuco, tem em Minas e tem em Goianópolis. Nós temos os selos ISO, que garantem, tem o selo do meio ambiente da ISO, que garante tudo isso que eu estou falando de reciclagem. Não é só falar que recicla, tem que provar que recicla, tem que ter o começo, meio e fim dessa reciclagem, ela tem que ser bem feita, ela tem que ter o cuidado desde a hora que você pega esse lixo até a pessoa que vai trabalhar com esse lixo, tá? Não é ajudar cooperativas que pegam lixo em lixão, não é isso. É algo bem sério e que é muito visto, muito bem cuidado pela empresa. E aí o projeto que eu mais gosto, que é o propósito da empresa, que é amparar idosos e pessoas com deficiência. Achei muito legal o projeto de vocês, não sabia que vocês doavam uma cesta básica a cada novo cliente. E acho que esse é assim, para mim isso é o futuro, sabe? A gente ganhar dinheiro, a gente trabalhar para ganhar dinheiro, putz, ótimo, todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer trocar de carro, mas você tem que ter um propósito maior que isso tudo, sabe? Tem que ser alguma coisa que te toque, porque dinheiro, né, assim, você vai ganhar, mas chega uma hora que ele não te, eu não sei, não te preenche. E acho que é por isso que eu entrei na empresa, porque eu fiquei encantada com o propósito, encantada com tudo que tem por trás, de ver que nós indicamos, nós veterinários indicamos uma ração, compramos uma ração para os nossos pets, não só pela ração, mas por tudo que tem por trás, sabendo que indiretamente a gente está ajudando um idoso, a gente está ajudando uma ONG, nós estamos ajudando uma pessoa que tem deficiência tanto visual quanto às vezes outro tipo de deficiência. Então sou suspeita e acho super legal todo mundo conhecer esse propósito e tudo isso que a fábrica tem a oferecer. E aí o principal disso tudo é o Instituto Magnus, que sempre que vocês puderem falar e nos ajudar, nós precisamos de famílias socializadoras, que são aquelas famílias que ficam um ano com o cão, para o cão crescer, acostumar com os ambientes, acostumar a sair de casa, ir na igreja, ir na padaria, buscar o filho na escola, e depois eles vão ser doados para os deficientes, propriamente eles vão ser treinados e doados. Então é muito legal nós, veterinários, fazermos esse papel, porque às vezes a gente tem um cliente que é super perfil, né? E o cliente nem sabe disso. Então é uma maneira, poxa, a gente pode ajudar de tantas maneiras, né? Às vezes é só conversar, que é o tal do relacionamento, né? De ter contato com outras pessoas. A gente às vezes conhece alguém que poderia ser tão bacana, indica, né? Acho que essa é a ideia. Então tem esse instituto, faz esse trabalho com os cães guia. No passado foram doados 65 cães, que é bastante coisa. E esse trabalho não para mesmo na pandemia, ele continua super forte. E tem todos esses, não vou ficar falando de um por um. Acho que os outros dois mais bacanas para vocês saberem é o Nutrindo Amor, que é da Origens, aquela ração premium especial que nós lançamos no ano passado. Cada representante comercial doa 1.000 fraldas geriátricas para algum lar de idosos, da região onde ele faz as vendas. Então, eles têm 1.000 fraldas geriátricas por ano para doar para algum lar de idosos. E isso também é bem relacionado com os lojistas e com os veterinários, porque nós indicamos esses lares para os representantes comerciais doarem. Dá para doar, lógico, para os lares de idosos conhecidos, mas é legal também doar para aquele lugar menorzinho, que às vezes não tem tanta estrutura, que ninguém conhece, tá? Eu não vou ficar tomando tempo de ninguém. Esses são todos os logos que a empresa tem de todas as ações sociais. Quem tiver interesse, tem tudo no site, dá para conhecer, dá para pesquisar, dá para fuçar um pouquinho. Eu queria dar parabéns, a palestra de vocês foi super legal. Eu achei o máximo vocês falarem juntos assim, sabe? Foi o que o Felipe falou, um termina a frase do outro. Nossa, achei demais. Obrigada. Bem.
Estão treinando ou vocês têm essa sinergia mesmo? É que a gente tá fazendo muito, né? Por isso que eu falo do treino. Tipo, a gente tá fazendo muito, graças a Deus. Mas desde o início vem assim, na verdade. Início. Para falar a verdade, vamos ser sincero, mais fácil assim. Porque às vezes você tem tempo até de pensar em outra coisa enquanto o outro tá falando, entendeu? Não, mas assim, teoricamente, a pessoa, às vezes, você tá no meio da linha de raciocínio e a pessoa te corta. Então, assim, às vezes não é tão bom, mas vocês fazem de um jeito que parece que vocês treinaram e o objetivo é que seja assim. Fica muito legal. Que bom. Parabéns, gostei. Obrigado. É isso que eu queria falar. Hoje eu não vou tomar muito tempo de vocês. Nas próximas a gente vai conversando. E a gente queria eu queria falar do Instituto Magnus, porque eu conheço. Gente, quem é veterinário não conhece esse instituto, sério, eu fiquei encantada. Tem um post na Medvet Masters que eu fiz no dia que eu fui lá. Eu, de verdade, assim, eu fiquei encantada. Eu cheguei pro Rodrigo e falei, Rodrigo, você tem que ir lá. E assim, além do lugar ser maravilhoso, muito bem estruturado, gente, aquilo é um sonho, né? Tudo, desde o atendimento às pessoas com deficiência visual, até o local onde os cães ficam, o jeito que os cães são tratados, né? Então, assim, é incrível. E o que me chamou muita atenção foi aquela plaquinha dos valores da empresa na frente do restaurante. E eu falei assim, eu tirei foto daquilo, que eu falei assim, é sensacional. Quem não foi ainda, vale muito a pena. Assim, é uma delícia de fazer, é um passeio muito legal, mas mais que isso, tem um propósito muito grande por trás, né? E você vivenciar, experienciar aquilo é é uma experiência muito relevante, né? Para mim foi muito, muito bacana mesmo. O Felipe estava lá no dia que eu fui, gente, eu fiquei encantada, assim, num grau que vocês não fazem ideia. Chegou em casa frenética, eu posso confirmar. Cheguei mesmo. Eu fui com o Felipe também, na época da visita de veterinária, e estou na empresa por causa disso. Então, assim, sou suspeita para falar. Entrei porque fiquei encantada com o propósito. Poxa, eu ia falar que eu queria visitar para a Priscila me levar, mas vocês já falaram que eu já fui, então não dá. Quem quiser, quem nunca foi, porque o Felipe levou todo mundo na época dele, quem quiser, pode me mandar um WhatsApp, a gente combina. Por enquanto ainda tem alguns protocolos, não dá para ir muita gente, tem que ir com máscara e tal, mas já está aberto. Então, 2, 3 veterinários por semana nós estamos levando, tá? É isso que eu ia falar, Pri. Quem já foi pode ir de novo. Não sei. Eu quero ir na parte do almoço, pode? Ai, sou salafrária. As perguntas tem que ser aquelas feitas individualmente, né? Senão bota a gente numa saia justa. Brincadeira. Parabéns de verdade pelo trabalho. Eu vou lá conhecer com certeza. Vamos. Isso aí. Obrigada, bom, gente, acho que é isso. Então, né? Vamos deixar o povo descansar. Agradeço de novo ao casal, a todo mundo que participou, Pri, os patrocinadores. E aí, logo eu já vou colocar a palestra lá no canal da Anvip no YouTube. Quem quiser passar para os coleguinhas, né, que precisam assistir um pouco disso, é uma nova oportunidade, né? Compartilha o link diretamente no WhatsApp da pessoa. Olha, assista isto! Olha que legal, lembrei de você. Não, fala só. Olha, você precisa ver isso, olha que legal. Senão a pessoa já cria resistência. Pessoal, podemos fazer uma foto? Será? Vamos. Acho que dá sim. Tem que tirar o compartilhamento da Pri aí para voltar. Sempre eu que sou a lenta aqui. Não, relaxa. Aí. Legal, maravilha. Ok. Vamos lá, então. Quem puder abrir a câmera, beleza? É melhor. Olha lá a Bruna, a Dani. Mônica Capla. Moniquinha. Cadê a Fernanda Ishi? A Fernanda Ishi deve estar dormindo já, certeza. Vamos lá, então. 2, 3. Ela já deixou a fotinha. Olha lá, Fer. Abre aí a câmera, Fer. Vanessa, quem mais? Feito. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Foi um prazer estar com vocês, viu? Obrigado. Boa noite a todos. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada.